Fala, Trava-Alters, como o Tico determinou que são os espectadores aqui do Trava Alta. Mais uma vez aqui com vocês com o Destrava, esse programa que se propõe a trazer gente de credibilidade, gente de qualidade, com conhecimento de causa para falar aqui com vocês, porque chega desses marmanjos aqui que só fala bobagem, então a gente traz pessoas aqui com gabarito. E hoje eu tenho aqui o prazer de contar com a presença de uma figura ilustríssima e com uma credibilidade, assim, uma reputação inabalável. Vinícius Grisse. Eu tô esperando pra saber quem vai ser o convidado que você não me falou, porque eu achei que era só nós dois. Você falou que vai ter esse convidado aí, eu tô na expectativa. Pô, não, que isso, cara. Vai obrigado. ser muito legal. Valeu aí, bem-vindo ao Destrava, ao Trava Alta, aos estúdios das organizações Trava Alta. Ó, que beleza, hein? Veio no carrinho também, igual da Globo. Exatamente. Parou aqui na porta. Transporte aéreo. É isso aí. Privado, muito bom. Parabéns. Pagamos a passagem. Estrutura, vocês estão de parabéns. É isso aí, veio tranquilo? Tranquilo. Serviço de bordo, foi legal? Foi ótimo. Tá bom. Vinícius Grisse, bem-vindo, obrigado, cara. Bem-vindo ao Destrava, a gente vai falar bastante aqui sobre sua trajetória aí no jornalismo esportivo, falar sobre essa função, né, de comentarista, explicar um pouquinho pra galera aqui como é que funciona e tem muita coisa para falar. E para quem, né, não conhece, se é que alguém não conhece Vinícius Grisse, né, queria que você começasse. Não brinca não, só. Você falou aí de credibilidade, quando a gente acabar, provavelmente eles vão perceber que eu não tenho nenhuma, mas tudo bem, vamos lá, é para isso que nós estamos aqui. Faz parte. Mas é isso, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, assim, né, o jornalista Vinícius Grisse. Vamos lá, eu sou um jornalista quase desistente, né? Como muitos por aí, certamente. Como muitos, certamente. Talvez a grande maioria, infelizmente. Mas eu me formei em 2007. Vocês vão perceber ao longo do papo aqui que eu sou péssimo de memória e péssimo de datas. Mas eu vou tentar me lembrar aqui de algumas delas. Eu formei, se eu não me engano, em 2007. Na época eu fazia estágio na TV Record. Era uma correria danada, a gente tinha um programa de esporte lá na Record na época, que nem existe mais hoje em dia é só quadros que eles têm lá, né? E aí eu tava lá e tudo, e quando eu tava pra formar, tentando aquele negócio do estagiário prestes a se formar e tentando a permanência e tudo, e chegou um dia que me falaram: Vinícius, infelizmente não vai ter vaga, não vai ter como ficar e tudo, até porque o projeto mesmo de esporte da Record na época já tava meio morrendo aqui em Belo Horizonte. Aí me formei, acabei saindo e fiquei um bom tempo desempregado. Aí me ligaram de novo da Record. O Garcia Júnior, que é repórter lá da Record, ele era o repórter do esporte à época e fazia já algumas coisas fora do esporte também por conta do esporte lá tá morrendo mesmo. Mas ele foi chamado para trabalhar em São Paulo. Foi um grande traíra comigo, o Garcia, que é muito meu amigo, há muito tempo não o vejo, inclusive. Mas ele foi chamado para sair para São Paulo, para ir para São Paulo. E aí me ligaram, falaram: Vinícius, o Garcia tá saindo e tudo, vai abrir uma vaga de reportagem que a gente queria que você fizesse uns testes e ficasse com a gente. Aí fui pro lugar do Garcia. 1 mês e meio, mais ou menos, que eu tava lá no período de experiência ainda, o Garcia desistiu de ficar em São Paulo. E aí acabou voltando para Belo Horizonte, eles bateram no meu ombro e falaram: infelizmente, não tem mais a sua vaga. A vaga que a gente chamou não vai ter mais. Garcia! E aí, pois é, o Garcia me vendeu nessa daí. E aí eu saí da Record. E aí, cara, eu fiquei muito tempo correndo atrás, assim, batalhando, e é muito difícil você se colocar no mercado aqui em Belo Horizonte. Sim. O mercado é muito restrito, principalmente eu que visava muito futebol, então já é um mercado, o jornalismo em si já é um mercado restrito aqui em Belo Horizonte. Quando você quer focar na parte de esporte de futebol, ele fica ainda mais restrito. Então é muito difícil, é cada proposta indecorosa que você vai recebendo no caminho, que você vai olhando e falando: cara, não dá e tudo. E aí eu fui caminhando mesmo para desistir. E eu tava já muito perto de desistir quando surgiu a proposta da Rádio Globo, né? E aí acabei ficando na Rádio Globo um bom tempo. Fiquei, acho que 5 anos na Rádio Globo. Mas isso só para você ter uma ideia do período, eu entrei na Rádio Globo em 2013. Então, assim, eu já tinha 6 anos de formado e não tinha praticamente trabalhado com jornalismo. Fiz alguns freelas, algumas coisas, passagem por um período ou outro em algumas coisas menores, assim. Mas foram 6 anos praticamente trabalhando com outras coisas para me virar mesmo, para me manter. Até que surgiu a proposta da Rádio Globo. Que depois eu acho que vale até a gente aprofundar nessa história da Rádio Globo, que eu acho que é a história mais legal da minha carreira. Assim, eu já contei isso num podcast uma vez,
mas vou contar de novo. Falei pouco a respeito dessa história, acho que preciso falar mais. Bora. Mas aí fiquei muito tempo na Rádio Globo, a Rádio Globo acabou, né, terminou, se eu não me engano aí já era 2018 ou 2019, foram 5 a 6 anos que eu fiquei lá na Rádio Globo. Aí saí também, fiquei um tempo fora, tive algumas propostas também, acabei não aceitando e tudo, não era bom pra mim, fui mexer com outras coisas também, abri minha cervejaria, né, tive uma cervejaria, que não tenho mais também, que já vendi, mas bebe lá que é bom, viu, cerveja do Porão. Fazer propaganda que pode, né? Sim, pode, fica à vontade. O cachê é alto, mas eu tenho direito de... O cachê é alto, e inclusive, quem quiser, pode mandar pra cá, pô, cervejaria do Porão, não, Tico? Estamos aceitando, pode mandar. Mas aí fui mexer com outras coisas e tudo. Aí surgiu o projeto da Transamérica, que estava começando também à época. Aí me chamaram para conversar lá, achei o projeto super legal. Acho que a Transamérica é uma rádio muito forte, assim, meu, que sempre adorei ouvir rádio. Eu gosto muito de rádio esportivo. Então eu sempre ouvi muito rádio de outros lugares e tudo. E achava que fazia falta mesmo a Transamérica estar presente aqui em Belo Horizonte. A gente começou o projeto lá. Foi um projeto, inclusive, muito legal. A gente montou um baita de um time lá na Transamérica. Fiquei lá por 1 ano e meio, acho que quase 2 anos na Transamérica. Acabei saindo também. Lá estava com dificuldade com relação à parte financeira mesmo do projeto para decolar. Acabei saindo e aí, depois de 1 ano e meio mais ou menos que eu saí da Transamérica, surgiu a oportunidade de ir para 98, que estou lá até hoje. Já são 6 anos, quase 7 anos de 98. Aí nesse meio tempo passei pela Band também, num projeto paralelo que acabou a gente tendo que sair também por conta da 98. Mas estamos aí hoje, lá na 98. De segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, assistam lá. Vou fazer mais um merchan, você vai anotando aí, pra gente descontar no cachê no final. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, só para te informar, você tá certo da data. Na pesquisa que nós fizemos aqui, 2007, um filho da PUC, né? Exatamente, filho da PUC. Um filho da PUC. Então tá certo, a memória não tá tão ruim ainda não, tá valendo. Mas, cara, assim, quando você falou um negócio que é muito interessante, que eu, enquanto jornalista também, pô, sinto na pele e vivenciei isso demais, né? Que é aquela história, pô, é um mercado restrito demais, é difícil entrar. Quem gosta de esporte, quer trabalhar com isso, é mais difícil ainda. Então, assim, eu, por exemplo, estagiei em vários veículos na área de esporte, mas na hora de continuar e tudo, não tem vaga, não tem como continuar. Isso foi no Hoje em Dia, foi na Rádio Globo, enfim, na 98, em vários lugares, né? E é muito difícil, cara. E hoje você ocupa, né, um espaço aí como comentarista esportivo, né, reconhecido e tal, a galera gosta. Inclusive Rauan, que é membro aqui do Trava Alta, quando soube da sua presença aqui no Destrava, lamentou muito que ele não estivesse aqui. É um fã declarado de Vinícius Gris. Depois que ele assistir aqui, provavelmente ele vai agradecer de não ter vindo. Não, ele falou... pode combinar depois um pagode, tomar uma cerveja, muito melhor. Não, vamos tomar uma cerveja aí, não? Aí mostra que você fez. Aí você falou no ouvido que o Rauan escuta, né? Eu não bebo, mas vamos escutar esse pagode e tomar essa cerveja aí, sem dúvida. Mas aí eu queria que você contasse, né, pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, assim, sobre a sua relação com o futebol e com o jornalismo esportivo em si, porque eu acho que, assim como você, eu também, né, tenho uma relação muito próxima com o futebol, adoro futebol, assisto tudo, escuto o rádio de São Paulo, do Rio, da Bahia, dos noticiários esportivos de quanto é lugar. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o futebol, né, e com o jornalismo esportivo, pra gente entender, cara, que não é um negócio fácil também, né? A pessoa vive isso quase que 24 horas. Não é fácil. A gente brinca muito, o Léo Gomide, meu antigo companheiro, que agora está trabalhando no futebol, né? Largou o jornalismo e foi ganhar dinheiro no futebol. Esperto. Ele falava muito a respeito, porque as pessoas olham, às vezes, né? A gente fica, por exemplo, hoje eu trabalho na 98, de 8 às 10 é o nosso programa. Aí a galera olha e fala, pô, você trabalha 2 horas por dia? Dá uma moleza e tudo. Mas, cara, é um negócio que é uma profissão que te consome quase que o dia inteiro, assim. Porque você tem que ficar acompanhando as notícias, você tem que estar atento ao que está acontecendo. Você tem que acompanhar os jogos, no caso de quem é comentarista, porque normalmente você tem, por exemplo, às vezes você tem um repórter que cobre aquele clube, então às vezes o clube não vai ter jogo essa semana, o cara fica um pouco mais tranquilo, embora ele tenha as demandas também, que são muitas, de acompanhar as notícias, ficar por dentro, de ficar apurando, de ficar procurando informação e tudo, mas o cara, principalmente quando ele é comentarista, e que ele tá disposto, porque é uma... Assim, vamos lá, já vamos para a primeira grande verdade aqui, dura de ser dita. A profissão de comentarista de futebol é uma das mais fáceis que tem, cara.
mas é difícil você ser um bom comentarista porque você tem que estar disposto a se envolver com o negócio mesmo. Então, assim, acompanhar muitos jogos, você tem que assistir o jogo o tempo inteiro, porque você tem que assistir os jogos do time, por exemplo, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, então eu tenho que assistir os jogos de Atlético, Cruzeiro e América, eu assisto todos os jogos, sem exceção, não perco um desses times. É claro que, às vezes eu não vejo o jogo ao vivo, assisto depois ali, gravo, assisto depois e tudo mais, isso acontece. Mas eu assisto todos, eu vou assistir todos os jogos de Atlético, Cruzeiro e América esse ano. Mas você tem que assistir os jogos dos times que vão enfrentar eles, ou dos que enfrentaram eles, ou dos que podem enfrentar eles. E a gente tem, cara, assim, a gente fala muito o jogador sofre muito mais, lógico, do que a gente com o calendário, mas pra gente também tá ficando cada dia pior, porque a gente falava aqui, antes de começar o programa, eu falava com vocês, eu adoro futebol internacional, e eu assistia Premier League, assistia Campeonato Espanhol, assistia Campeonato Italiano, assistia muito esses campeonatos. Hoje em dia, cara, mal eu tenho assistido Champions League. Sim. Porque se você parar para assistir todos os campeonatos europeus, assistir Champions League, assistir Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Série B, você não faz mais nada da vida. Então, assim, de fato é uma profissão que te consome e consome muito. Assim. Se você quiser estar preparado, se você quiser entender o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, ela vai te consumir, consome mesmo. E aí, em algum momento, você precisa fazer escolhas, mas eu sou fanático com futebol, cara. Desde que eu nasci, eu assistia muito jogo. Sempre gostei muito de assistir, de saber o nome dos caras, de assistir os times, de saber quem são os jogadores e tudo. Então, sempre tive muito isso. Eu jogava muito futebol de botão. Eu tenho uma irmã, mas que não curtia jogar futebol de botão comigo. Eu jogava muito futebol de botão, eu contra eu mesmo. E era bom que eu sempre ganhava. Eu era muito bom, porque eu tenho pouquíssimas derrotas no meu currículo. E os empates eram frequentes? Raramente empate. Eu era bom, eu ganhava mesmo. Mas eu ficava narrando os meus jogos de futebol de botão, assim. Então eu ficava narrando aquilo ali e tudo. E eu sempre gostei muito de ouvir rádio também. Então, quando eu era muito novo, eu ouvia rádio bastante, assim, de futebol, as notícias, e ficava muito antenado. E depois, quando eu fui ficando mais velho, eu passei a ouvir rádios. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade gigante. Quer assistir, ouvir um jogo da Série C, eu consigo achar uma rádio que está transmitindo esse jogo, uma rádio local que está transmitindo esse jogo. Sim. Então, eu passei a ouvir. Eu tive uma época, hoje em dia até menos também. Esse hábito também diminuiu muito na minha vida. Mas eu ouvia muito rádio de tudo que é lugar, assim. Então, pra mim, sempre foi um sonho mesmo. De trabalhar com rádio esportivo, pra mim, foi um grande sonho. Hoje em dia, eu fico vendo, eu fico até triste com isso. Percebo muita gente, assim, eu praticamente só trabalhei em rádio na minha carreira, assim. E eu vejo muita gente, a molecada mais nova que chega hoje pra trabalhar com rádio, ela tem pouca vivência de rádio esportivo. Pouca referência, Pouca referência. Tem gente que chega que não tá acostumado, cara, não entende como é que funciona uma transmissão, qual que é a função do repórter e tal. E aí, pra pegar isso é até mais difícil. Na minha época, cara, isso era muito natural, assim, sabe? Não só eu, as pessoas da minha geração, assim, quando entravam nos veículos, elas já sabiam muito o que fazer. Hoje em dia, as pessoas perderam um pouco dessa referência no rádio, especificamente. Mas, então, assim, eu sempre fui muito fanático com isso. Eu fiz jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Era um sonho que eu sempre tive, assim. E acho que virar comentarista foi meio que um processo meio natural, assim. Eu passei por tudo, né? Eu fiz quase tudo no rádio. A única coisa que eu não fiz foi narrar. Porque aí, narração, acho que é a única função no rádio. Você precisa ter muito dom para fazer. É claro que com treino e tudo, todo mundo melhora. Mas tem que ter um dom para ser narrador. Para ser foda, não é fácil, dom, cara. É difícil você ser narrador. Mas para as outras funções, você vai trabalhando e tudo, você vai pegando e você acaba fazendo. Então eu fiz de tudo, assim, principalmente na Rádio Globo. A Rádio Globo foi a grande faculdade que eu tive. Cara, você fala de Rádio Globo, né? Eu fui estagiário lá na Rádio Globo na época que você estava lá na Rádio Globo. E eu acho que isso que você falou é muito verdade, assim. Eu lembro do Guiotti falar uma coisa, quando eu entrei lá na rádio, o Guiotti falou assim, rádio é cachaça. Então você começa a fazer rádio, você quer fazer rádio sempre, cara, você vicia. É um negócio gostoso demais. E eu virei jornalista por causa de rádio. Eu sempre ouvi muito rádio. E eu lembro do Hércules Santos, né? Saudoso Hércules Santos, que foi a primeira transmissão que eu fiz foi com o Hércules. E eu lembro de você entrando na redação e falando assim, leva o menino pra fazer o jogo, rapaz. Não sei o que. Era um jogo do América e Bragantino. 2-1 pro Bragantino, de virada. Numa véspera de feriado, uma sexta-feira chuvosa, ninguém no estádio. É sempre assim. Esse era o cenário, depois teve a coletiva com o Givanildo, fui lá, fiz a coletiva e tal. Tipo assim, pô, é legal demais, cara, quando você quebra essa parede que você passa de ouvinte a ser, né, um repórter, um comentarista, enfim. E a Rádio Globo,
era muito legal, cara, de trabalhar. Sim, eu pelo menos achei muito legal. Não, eu tenho um carinho gigantesco pela Rádio Globo. Cara, hoje em dia, eu olho, na época a gente já tinha uma dimensão, assim, do que a gente fazia na Rádio Globo. Hoje em dia, tendo passado pela Transamérica, hoje estando na 98, e tendo uma convivência um pouco maior, por exemplo, vários amigos trabalham na Itatiaia e tudo, que é uma rádio, uma estrutura gigante também e tal. Eu olho pra Rádio Globo hoje, cara, e era assim, a gente era herói na Rádio Globo. O que a gente fazia era um negócio absurdo, assim, a equipe era muito boa, porque a Rádio Globo teve vários momentos, né? Sim. A Rádio Globo da década de 90, que eu ouvia muito, eu era um ouvinte assíduo da Rádio Globo, era uma rádio de uma estrutura muito forte, de uma equipe muito grande, de ter uma equipe do nível mesmo da Itatiaia, por exemplo. De quantidade de pessoas, né? Então você tinha 10, 11, 12, 13 pessoas na equipe, eles chegaram a ter em algum momento. Era uma equipe muito grande e sempre foi muito boa. Aos poucos, a rádio foi perdendo um pouco do investimento e tudo. Então, na época que eu entrei, a rádio já era uma rádio de investimento muito menor. Só que a gente fazia, cara, assim, de programação diária, de futebol, a mesma quantidade que a Itatiaia fazia, por exemplo. Uhum. A gente tinha uma programação maior na Rádio Globo do que tem hoje, por exemplo, a 98 de futebol. E na 98, se a gente for contar todo mundo que está envolvido de produção até participante dos programas, deve ter 4 vezes mais gente do que na Rádio Globo. Então, assim, a gente era herói, cara. A gente fazia de tudo. A gente era repórter num programa, no programa seguinte a gente tinha que apresentar, no outro programa a gente produzia e era comentarista. Então, assim, foi uma grande escola. Eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Globo, pelas pessoas que passaram por lá. Tenho amigos ainda, fiz grandes amizades na Rádio Globo. Henrique Fernandes é meu grande amigo, sou padrinho de casamento, é um cara que a gente conversa quase todos os dias. Guilherme Ibrahim, hoje é um grande amigo. Ô, Ibrahim. Estará com a gente no samba aí que a gente vai, viu? Samba e cerveja, vou levar ele com a gente. Boa, boa. Ibrahim Então, assim, o Hércules Santos, que era um grande amigo também, infelizmente a gente perdeu, uma grande perda do jornalismo esportivo. E as outras pessoas também, eu não tenho mais tanto contato hoje, mas todos eles, assim, um carinho, nossa equipe era muito boa, cara. O time é só ver o que todo mundo virou depois, assim. Onde estão, né? Onde estão. Então, assim, é só pra você olha pra essa equipe e vê onde todo mundo está, não tem ninguém que ficou pelo caminho, assim. Todo mundo acabou se virando e se reencontrando depois do fim da Rádio Globo, ou alguns antes, né? Alguns chegaram a sair antes ali do fim da Rádio Globo em si. Mas era uma grande escola. Pra mim foi uma grande escola mesmo. Eu cheguei à Rádio Globo, eu era um amante de rádio, mas eu sabia fazer muito pouco, assim. Eu tinha muito pouca experiência de rádio, de edição de áudio, por exemplo. Cara, o Hércules foi muito paciente comigo, assim, porque ele me ensinou tudo, assim. Cara, o Hércules, ele era uma figura sensacional, louco, então, assim, ele me ensinou tudo quase que eu sei de edição de áudio, tudo, que hoje em dia eu nem tenho mais tanto costume, não mexo mais tanto com isso. Mas assim, eu cheguei e não sabia fazer nada. Os caras chegavam e falavam, não, você tem que editar uma sonora. Aí eu falei, e aí, irmão? Como é que faz isso? Eu faço isso. Aí sentava do meu lado e vinha e me ensinava, porque lá era a gente que tinha que fazer tudo mesmo e tal. Então, assim, foi muito legal, cara. A vivência da Rádio Globo foi muito especial pra mim, assim. Me tornou o que eu me tornei como profissional, eu acho. Sim. Não, cara, a Rádio Globo, eu falando enquanto estagiário que fui, né? Muita coisa que eu aprendi na Rádio Globo eu levei pra vários lugares, cara, que eu passei, né, depois. E realmente é uma escola, cara. Eu ficava vendo assim, depois que acabou, eu ficava vendo onde cada um tava, que eu falava assim, putz, velho, a galera é foda mesmo. É isso, a gente fazia aquilo ali, a gente gostava demais, cara. A gente tinha um respeito muito grande, que faltou, inclusive, para os gestores, né? Mas a gente tinha um respeito muito grande pela história da Rádio Globo, sabe? Porque, cara, o microfone da Rádio Globo que nome, né? Que peso. Ele é muito imponente, cara. Hoje em dia as pessoas talvez nem saibam, assim, a galera mais nova que tá ouvindo agora, daqui de Belo Horizonte, principalmente, quando já acabou há muito tempo a rádio, não tem nem a dimensão do que era, assim, a Rádio Globo. Então, assim, a Rádio Globo foi uma potência gigante, assim. Então, era um microfone que era, não só por ser do Grupo Globo e tudo que todo mundo conhece, é óbvio, mas o microfone da Rádio Globo em si era curioso, porque, assim, o nosso principal concorrente era a Itatiaia. E aqui em Belo Horizonte, a Itatiaia era muito mais forte que a gente por essa estrutura mesmo que a gente tá falando. A Itatiaia tinha muito mais gente, muito mais material humano muito bom também, como a gente tinha, mas eles tinham muito mais material humano, muito mais estrutura. Então, assim, a gente sofria aqui. Mas muitas vezes, por exemplo, os times iam contratar um jogador lá de São Paulo, do Rio, e a gente ia atrás desses caras, a gente tinha um acesso muito melhor, porque quando a gente falava que a gente era Rádio Globo, as portas esses caras lá, eles olhavam e falavam, pô, Rádio Globo, calma aí, eu preciso atender esses caras. E eles não tinham a dimensão
de qual era o nosso tamanho aqui, de fato, mas isso abria muito porta, assim, era muito legal. E a gente tinha um respeito muito grande, a gente trabalhava com muito prazer, assim, era uma equipe muito foda. A gente trabalhava pra cacete, velho. Não era fácil, não. Eram uns plantões meio sinistros, assim, mas era muito legal. Eu tenho muito prazer e muito orgulho dessa época, assim, da Rádio Globo. Não, e tem que ter, né, cara? Porque, igual você falou, é um nome muito forte, cara. Pena que acabaram com ela, né? Quem acabou sabe aí. E é uma pena de verdade, cara. Porque, não, de verdade. Porque, assim... Pô, sério mesmo, quando eu fiquei sabendo, já não estava, né, na Rádio Globo, mas quando eu fiquei sabendo que ia acabar, cara, eu vou te falar que foi um dia de chorar, assim, cara. Eu falei assim, putz, cara, que maldade, cara, que crueldade, assim, acabar com um negócio desse tamanho é surreal, cara. É um negócio inexplicável. Pra mim é inexplicável. Foi um baque. Pra gente, pra todo mundo, assim, foi um dia muito triste lá, assim. Até porque, assim, além do fim da rádio em si, que, lógico, todo mundo ficou triste com o fim da rádio em si e tudo, mas, assim, foram 20, 30 pessoas, não me lembro exatamente quantas agora, que foram demitidas. E foi um negócio, assim, a gente sentou, juntou todo mundo na sala e, olha, gente, a partir de agora a rádio vai acabar e tudo. E eu até entendo, assim, nem acho que tinha como ser muito melhor esse processo, não, porque ia ser um processo duro de qualquer forma. Arranca o band-aid logo, né? Mas a gente, assim, a gente tava a 40 minutos de entrar no ar com o Globo Esportivo, ia ter o programa daqui a 40 minutos, já tava pronto, assim, pra entrar no ar. E aí chamaram a gente e falaram, gente, a rádio vai acabar e tudo mais, e aí aquele negócio, e o programa de agora? Não, já não vai ter mais o programa daqui a 40 minutos. Putz. Que eu acho que foi até bom, assim, sabe? Porque pra gente ia ser muito difícil de fazer o programa e tal. Mas então, assim, foi um negócio meio brutal, e aí muita gente muito triste, muita gente sem saber o que ia fazer e tal. Mas aí nós descemos todo mundo, bebemos a noite inteira lá também na porta da rádio lá. E afoga a mágoa, né? Afoga a mágoa e vambora. Cara, mas falando dessa atividade, então, a gente tá comentando aqui que não é algo fácil, que não é algo, né, que as pessoas às vezes pensam, pô, o cara vai lá, faz 2 horinhas de programa e tudo. Mas pra chegar a fazer 2 horinhas de programa, ou pra chegar e fazer uma transmissão, participar de uma transmissão de um jogo, como comentarista e tudo, a galera não imagina o trampo que tem antes, né, cara? Como que você se prepara, assim, como que é o seu dia a dia como comentarista, assim, o seu preparo para chegar num jogo ou antes de um programa, né? As informações chegam para vocês ali, como é que vocês lidam com essas informações que chegam ali, né? Que às vezes de última hora, enfim, como quem tá ouvindo, né, não imagina o que é feito. Assim, o primeiro de tudo é aquilo que eu te falei, você tem que estar antenado, cara. Você vai fazer um programa de falar de futebol, de esporte, você tem que estar antenado. As pessoas acham que é tudo muito combinado, tudo muito... todo mundo já sabe tudo que vai acontecer antes de ir pro ar e tudo, e não é, cara. Assim, principalmente hoje, os programas da 98 que eu faço e que eu fiz, tanto o Arena, quando a gente começou lá na 98, que foi um projeto muito legal. Com Everton, né? Com Everton, com Gomide e tal, era um projeto foda, assim, foi muito legal mesmo de ter feito. Quanto hoje no 98 Esportes, que são programas mais de debate mesmo, voltados para debate, você nunca sabe o que vai acontecer, cara. Porque você não sabe qual vai ser a opinião dos seus colegas de mesa, e aí você pode discordar daquilo frontalmente, isso uma bobagem, às vezes, um assunto que nem estava na pauta principal, assim, do programa. Ele se tornar muito maior do que os outros e ganhar o programa. E muitas vezes discorda, né? Muitas vezes isso acontece todo dia, cara. E às vezes é o que eu tô falando, assim. É óbvio que quando a gente chega para fazer o programa, a gente tem uma pauta mais ou menos definida, de olha, a gente vai falar do Cruzeiro, os assuntos principais são esse, do Atlético, os assuntos principais são esse, vamos falar de futebol internacional, isso. A gente sabe mais ou menos antes do programa o que vai ser, quais serão as pautas principais. Mas às vezes alguém fala uma coisa que não estava nem um pouco prevista e dentro daquele comentário surge um outro assunto e a gente vai debater. Pô, outro dia nós ficamos 30, 40 minutos debatendo o tamanho da Libertadores, de quantos times tem que jogar a Copa Libertadores. Que não era um assunto que não estava longe de estar na pauta do programa. E isso gerou. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo ou quase tudo. Ninguém está preparado para tudo. Sim. Às vezes você tem que assumir que, olha, esse assunto aí, não sei dizer, esse jogador não conheço, que é uma dificuldade que muitas vezes as pessoas têm também. Galera que está começando, principalmente, isso é uma dica que eu dou assim também.
cara, não fica querendo inventar pra parecer que você sabe. Assume, né? Assume, não é feio, cara. Pra você chegar e falar assim, pô, esse jogador aí eu nunca vi jogar. Inclusive, é mais responsável, né? Condiz mais com a função do jornalista do que qualquer outra coisa. Que caretinha aí, que, nossa senhora, que conhece todos os jogadores do mundo, você pergunta. Que já viu, exatamente. Já viu jogar na Liga da Eritreia. Não, pô, me lembro desse cara quando ele tinha 12 anos, jogando no Sub-12 lá do Mamoré. Pô, não, irmão, ninguém viu, sabe? Ninguém sabe. É, foda. Então, você tem que estar preparado, de certa forma, para tudo. O jogo, pelo menos para mim, e aí vou voltar no que eu falei lá no início, assim. O comentário esportivo, na teoria, ele é fácil. Porque boa parte das coisas a gente comenta depois que aconteceu. Então, assim, do ar-condicionado, depois sabendo, sem ter a responsabilidade de, por exemplo, o técnico fez uma substituição. Eu não tenho a responsabilidade de falar que aquela substituição foi errada e se der certo depois, não muda quase nada pra mim. Você vai perder um pouco ali da credibilidade, alguém vai reclamar, vai te xingar e tudo mais, mas você não tem responsabilidade com aquilo. O treinador, o jogador e tudo, o cara vai bater um pênalti, o jogador tem a responsabilidade de acertar e errar. Sim. A gente, depois que aconteceu, chegar e falar assim, pô, o treinador foi mal pra cacete e tudo mais, na teoria é muito fácil. Qualquer um faz. O torcedor faz. Você pega um torcedor lá na arquibancada, coloca ele pra comentar um jogo e ele vai comentar. Sim. Ele tem os comentários dele, ele tem a opinião dele a respeito do jogo. Opinião, todo mundo tem a sua. Você entender o tamanho da responsabilidade disso, o quanto um comentário seu pode impactar em uma série de coisas, que você está formando a opinião de quem está ouvindo, de que você está falando de profissionais que estão trabalhando. É muito difícil você ser profissional do esporte. O esporte te consome muito. Muita gente tem a visão de que a vida do jogador é muito fácil, é muito cômodo. Sim. E tudo. E, cara, é muita pressão. Eles abrem mão de muita coisa para estar ali. Eles têm uma família, eles têm filho que está assistindo o seu programa muitas vezes. Então, você precisa ter responsabilidade com isso. E isso é muito difícil. Então, assim, você ser um bom profissional, ele te exige uma série de coisas. Então, para me preparar, por exemplo, para um jogo, eu gastava 3, 4, 5 horas de estudo, muitas vezes, para me preparar para fazer um jogo que vai durar 2 horas. Sim. Querendo ou não, assim, o nosso papel aqui das oportunidades que eu tive, para mim é muito mais fácil, porque eu comentava jogos basicamente de Atlético Cruzeiro América. Como eu disse, eu acompanhei esses times todos os dias. Então eu me focava muito mais nos adversários, de conhecer os jogadores, de entender, de ver como tá jogando e tudo mais. Então eu me focava muito mais neles, isso é muito mais fácil. Tem gente, por exemplo, o pessoal que trabalha hoje na TV, que cobre campeonatos mais nacionais e tudo, muitas vezes eles vão comentar jogos de 2 times que eles não estão acompanhando tanto. Aí, isso exige mais ainda. E é mais difícil. Mas a exigência é muito grande, cara, de preparação, de estudo, de você entender, de você ler as notícias do time, de você muitas vezes procurar se informar de times que você tem menos conteúdo, de você ligar para alguém, para algum repórter conhecido ou para alguém do clube mesmo, que você conhece, e falar, cara, e aí, me dá, o que tá acontecendo, como é que tá o ambiente? Então, essa preparação, ela demanda muito, muito tempo se você quiser fazer um trabalho legal. Sim. Cara, igual você estava falando que é muito fácil, às vezes, falar depois do acontecido, né? E de fato é. De fato é. E aí eu escuto o programa, né? Quase todo dia. Igual a gente tem o Trava aqui quase toda terça. Eu escuto quase todo dia. E aí eu lembro, por exemplo, na época do Seabra. Quando saiu o Seabra, né? O Cruzeiro decidiu demitir o Seabra e tudo, que foi uma decisão, no meu ponto de vista aqui, enquanto componente aqui também do podcast do Trava, eu sou um seabrista, né, Tico? Eu era contra a demissão do Seabra. Eu acho que é loucura. Era porque você deixou de ser? Não, eu sou ainda. Então tá bom. Eu sou ainda. Eu acho, inclusive, que ele vai ser um dos grandes treinadores aí, um dos mais promissores. Possível. Espero que seja. Embora ser tudo pode acontecer. É mais difícil do que a de jornalista esportivo. Sim, sem dúvida. Embora ganhe mais um pouquinho também, né? Bem mais, mas assim, porque são 20 vagas, né, na Série A e 20 na B, vamos falar assim, e você tem 30 dias para se provar, né? É isso. Se você não fizer em 30 dias, você vai sair. Então, isso. Não é fácil, não. Mas eu lembro, cara, dessa situação, assim, acho que essa situação é um exemplo, assim, do que você estava falando de às vezes você não saber o que vai rolar no programa, na discussão, né, no debate e tudo. Porque eu, por exemplo, eu era contra.
a demissão do Seabra. Eu falei, cara, acho que é loucura demitir o Seabra agora. Conseguindo bons resultados, o time caiu de rendimento e tudo, mas olha, né, aconteceu várias coisas, vários fatores e tal. E aqui mesmo teve esse debate. E foi uma que a notícia chegou pra gente, acho que faltavam 20 minutos pro programa começar. Saiu a notícia da demissão do Seabra. E como que foi isso, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por exemplo, esse é um bom exemplo. A notícia chegou lá em cima da hora, pô, vamos soltar. E aí você tem que falar sobre isso, cara. E aí é opinião, né? Você não tem... é o que eu tô falando. É porque, principalmente a gente, depois de um tempo, a gente já vai conhecendo os processos, a gente já começa a perceber quando as coisas podem acontecer. Sim. Então, assim, é evidente, eu também sou absolutamente contrário à demissão do Seabra. Acho que foi um grande erro, como foi um grande erro a saída do Pepa, e o Cruzeiro não aprendeu nada com aquilo. Mas não é um mal do Cruzeiro, é um mal do futebol brasileiro como um todo, e cada vez mais um mal do futebol. Hoje, inclusive, eu tava relendo a sua coluna que você falou sobre o Pepa. Você escreveu uma coluna sobre o Pepa quando ele saiu. Pois é. Então, assim, a gente tem algumas coisas no futebol que no futebol brasileiro é um grande dificultador, que é o gerenciamento de expectativa. Ele é muito difícil de você lidar, porque é meio incontrolável. A gente tem aquele papo que é uma grande mentira, que já existe há 1000 anos, que está até diminuindo agora, está começando a diminuir, e por um lado ruim para o futebol brasileiro, mas que no fundo eu acho que pode fazer bem para o nosso futebol enquanto organização, assim. Que era aquele papo de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que os 20 times têm condição de ser campeão. E não tem, cara. Nunca houve um Campeonato Brasileiro que os 20 times tinham condição de ser campeão. Eu digo mais, eu já ouvi muito assim, porque no Campeonato Brasileiro o campeonato começa com 12 postulantes ao título. Exatamente. Nunca começou com 12, nem com 12. Cara. Dirá 20. Nunca começou. Então, assim, só que os 12 acham que tem que ser. Se você perguntar pro presidente do Grêmio, que tá lá brigando contra o rebaixamento, do Corinthians, tá brigando contra o rebaixamento, se você perguntasse pra ele no início do campeonato, ele ia falar, não, a gente vai brigar pra ser campeão. Inclusive eu nunca escondi, eu sou cruzeirense, assumo meu time aqui e tudo. Eu falo muito que o Tico tá de prova aqui no tráfico, eu falo muito isso. Assim, se você chegasse pra qualquer cruzeirense no início do ano e entregasse um papelzinho assim, ó, queridão, vem cá, você vai ser 7º, 8º no Brasileiro e finalista da Sul-Americana, você assina? Qualquer um assinava. O Cruzeiro está onde deveria estar. Exatamente. Eu acho que, a minha avaliação, pelo menos, ele está onde deveria estar. Pelo elenco, pela história. Talvez até melhor. Deveria estar. Exatamente. De onde poderia estar. Embora o caso do Cruzeiro esse ano especificamente assim, seja muito específico, porque houve uma mudança muito grande no modelo de gestão no meio do caminho. Mas o grande ponto é que assim, esse gerenciamento de expectativa ele se torna, então, muito difícil. E muitas vezes os técnicos no Brasil se tornam refém do próprio bom trabalho. Você falou isso no programa e eu achei genial, cara. Aconteceu com o Pepa e aconteceu com o Seabra. Já aconteceu com uma série de outros treinadores. Se a gente for puxar pela memória aqui, a gente vai lembrar de alguns. Milhares de treinadores que passaram por isso, que é o quê? O cara começa a fazer um trabalho bom, aí o time dele começa a ir muito bem, a superar as expectativas. Sim. E aí todo mundo acha que aquilo ali é o que tem que ser feito mesmo, que aquilo ali é o mínimo. Pô, o cara começou o campeonato, ganhou 7 jogos em 10. Como que nos outros 10 seguintes ele não ganhou 7 de novo? Vítima da própria competência. Exatamente. E aí isso acontece com muita frequência no futebol brasileiro, assim. Então, aí os caras viram refém do próprio trabalho, tem uma característica do esporte e da vida como um todo, que é a regressão à média. Em algum momento você vai regredir a média, que é, você vai chegar onde você deveria estar mesmo. Sim. A longo prazo, ninguém sustenta uma campanha muito boa no longo prazo sem ter qualidade para aquilo. E aí quando você regride a média, você paga por aquilo, porque os caras olham e falam, não, o time perdeu desempenho e tudo mais. Então, assim, isso acontece muito no futebol brasileiro. Mas a gente já começa, hoje em dia, a gente já tem uma noção, então. A gente começa a olhar e fala, pô, Seabra, por mais que eu não concorde, por mais que eu ache que isso não deveria acontecer, do jeito que a coisa tá indo, isso pode acontecer. Então, assim, você já tá mais ou menos preparado. Sim. Foi uma surpresa no dia. Acho que para todo mundo, ou para quase todo mundo, foi uma surpresa a saída dele. Embora já houvesse alguns burburinhos que ela pudesse acontecer. Mas então, assim, querendo ou não, você já tem mais ou menos uma opinião a respeito do trabalho. Você tá acompanhando o trabalho no dia a dia e tal. Então, assim, é claro que essas notícias te surpreendem e tudo, mas em geral, principalmente quando se tratam de assuntos, repito, assim, de Atlético e Cruzeiro América, que a gente acompanha diariamente, que a gente está vivenciando no dia a dia, de certa forma, a gente se sente mais confortável para opinar e tudo. A gente já tem opiniões mais ou menos formadas, por mais surpreendentes que sejam algumas atitudes, algumas situações. Mas acontece quase todo programa você vai ter alguma coisa que vai aparecer no meio de última hora aí, né?
Ainda mais esse período agora de fim de ano deve ser uma doideira, né? Chega jogador, tem notícia de jogador chegando toda hora, né? Eu tô muito preocupado com essa próxima janela aí, assim, que eu acho que vai ser, pra quem é aqui de Belo Horizonte, pra quem trabalha com isso, vai ser uma janela muito difícil. Porque eu até falei, assim, já tenho falado um pouco, há muito tempo a gente não tem em Belo Horizonte, embora a gente não tenha certeza disso, acho que principalmente por conta de alguns outros aspectos, por exemplo, o Flamengo e o Botafogo, eu acho que a gente não sabe muito como eles vão lidar na próxima temporada por fatores diferentes, o Flamengo porque vai ter uma eleição e o Botafogo porque é um clube que tem investido muito, mas que muda muito, tem mudado muito também o seu elenco e que tem toda uma questão lá do Lyon e tudo mais, que pode ter que vender alguns jogadores e comprar outros, então pode fazer uma mudança grande, mas em geral a tendência é que o Cruzeiro seja o principal player do próximo mercado de transferência. Sim. Porque é um clube que todo mundo sabe que tem muito dinheiro para investir, que tem disposição para investir muito dinheiro. O Matos não gosta. E que vai precisar mudar muito. Porque assim, o Atlético vai investir muito, principalmente se ganhar a Libertadores, se for para o Mundial, o Atlético vai investir muito. O Flamengo sempre investe muito. O Palmeiras vai investir muito. O Botafogo também vai investir muito. Mas esses 4, eles estão muito à frente do Cruzeiro em termos de elenco, de montagem de elenco e tudo mais. Então a tendência é que o Cruzeiro seja o principal player. E aí quando isso acontece, cara, não tem jeito. Os empresários, eles vão colocar o tempo inteiro algum jogador aqui tudo. E esse período você saber lidar com essa situação, isso também é uma maldade que você precisa aprender com o tempo, assim, na profissão. De começar a olhar e falar, e desconfiar cada vez mais. Sim. Mesmo das fontes muito boas. Sim. Porque tem sempre um interesse, né? Não, independentemente do interesse, assim... No futebol, as coisas não acontecem muitas vezes. Elas estão muito próximas de acontecer e não acontecem por diversos fatores. Sim. A gente teve um exemplo recente agora do Dudu. O foi... clube anunciou porque estava tudo certo, cara. Sim. E não aconteceu. E aí você imagina que chega ao ponto de estar tudo certo e não acontecer, imagina quantas vezes está quase tudo certo e não acontece. Então, se você não tiver a maldade de entender que às vezes a informação é muito boa, mas que a chance dela não acontecer existe e que pode ser muito maior do que você pensa, você vai começando a lidar melhor com isso. Mas eu acho que a gente vai ter porque o Atlético eu acho que vai passar por uma grande reformulação também, então a gente vai ter um período bem caótico aqui em Belo Horizonte nesse sentido agora, nessa virada de ano aí. E para o jornalista saber a hora de soltar a informação, né? Na hora que tá seguro, será que... Sim, é difícil, cara. Difícil. É uma avaliação... É uma responsabilidade grande, grande. Igual você falou, uma avaliação que necessita de uma maldade aí, de uma experiência grande, né? Cara? De tentar, às vezes, apurar uma ou duas. Tem muita gente, cara, que recebe uma informação e já quer hoje passar. em dia, mais do que nunca, porque a internet tá aí, tudo. Tem muita gente que ainda tem a ânsia muito grande pelo furo. E o furo é muito legal, cara. Muito legal. Você é jornalista e se você não tem ali o interesse de dar o furo. De ter o furo pra dar, vamos lá ele, hein? Você tá na profissão errada. Então, porque é muito legal você ter uma informação que ninguém mais tem, você dá essa informação e tudo. Mas hoje em dia a pressa por isso está gigantesca e a informação ela corre muito rápido. Às vezes você tem gente com menos alcance, menos visibilidade, que até solta informação antes de alguns grandes, só que esses caras grandes chegam e engolem muito rápido. Porque dão e todo mundo fica falando, pô, essa informação é desse cara, ninguém lembra do pequenininho ali às vezes, isso acontece muito, com cada vez mais frequência, só que aí fica todo mundo nessa loucura de querer, e isso faz muito mal, assim, pro jornalismo. O jornalista tem sofrido muito com isso, jornalista esportivo, então nem se fala, assim. É um mal realmente, cara, dos tempos, né, do jornalismo. A gente tem visto muita barrigada, né? A galera não quer saber de apurar mais, chega qualquer informação e a pessoa já quer... famosa sair barrigada. soltando e vamos ver o que dá, assim. E muitas vezes, a voz da consciência falando aqui, viu, gente? E muitas vezes tem o efeito manada, né? Porque da ânsia de dar a informação, alguém viu que uma pessoa soltou e solta também, e aí vira uma corrente, e aí quando isso não se concretiza, vira uma fake news gigantesca, ou então isso que você acabou de falar, né, Gris? Pô, tava muito próximo, realmente era pra soltar. Quente. A informação era quente. Mas, por algum motivo, dentro do futebol, cara, isso aí, né, não se concretizou. Então, acho que era uma dúvida que eu tinha. Você falou do furo aí. Ainda hoje, eu queria saber sobre isso, cara. Ainda hoje, existe essa vontade do jornalista em ser o primeiro a dar notícia? O quão grande isso é? Porque, pô, eu sou, né, oitentista. Então, lá atrás, cara, era uma loucura, né? Quem dava notícia primeiro e tal. E eu queria saber se ainda hoje, né, ainda com o advento da internet...
pós-pandemia, né, cara, se isso ainda é uma corrente muito grande dentro do jornalismo, sabe, cara? Cara, assim, eu acho que, infelizmente, isso que eu vou falar, assim, hoje, o que eu percebo que lá atrás, na década de 90, início dos anos 2000, quando eu comecei na carreira e tudo, a gente tinha um interesse muito grande de ter informação para fortalecer ali o nosso veículo, a nossa credibilidade e tudo mais. Hoje em dia tem uma questão muito mais do engajamento, da popularidade, do indivíduo, né? Do indivíduo mesmo, eu tô com a palavra na ponta da língua aqui e ela tá me fugindo. Da vaidade. Uhum. Da vaidade do jornalista de ser o cara, assim. Eu acho que isso é muito ruim, porque é isso que gera um pouco da pressa, um pouco da ansiedade, um pouco da questão de você E os erros. Colocando qualquer coisa e tudo. Hoje em dia você vai lá, você posta no seu Twitter, aí se não aconteceu, você apaga, você finge que nunca falou aquilo e tudo bem, assim. E no outro dia você já tá dando outra notícia de novo e aquilo já tá repercutindo. Então isso acontece, isso é muito ruim, assim. Mas ainda é importante, ainda é algo que as pessoas buscam. Hoje em dia, no jornalismo esportivo, principalmente, eu acho que tá cada dia mais difícil. E vai ficar cada vez mais, cara. Os clubes estão se profissionalizando, os clubes estão cada dia mais fechados. Você pode ver que, assim, ainda tem gente muito bem informada. Quase todos os clubes têm 1 ou 2 caras que são muito bem informados, porque tem pessoas lá dentro que eles estabeleceram uma relação de confiança e tudo mais. Ou alguns que se especializaram em mercado e que acabam dando muita informação, erram muito por conta disso que eu falei mesmo, porque tem muita coisa que tá para acontecer e não acontece, que de fato tem negociação e tudo, mas acabam errando muito. Mas, em geral, você pode ver que, assim, você olhar o cara que tá sempre saindo na frente, hoje em dia tá cada vez mais difícil, as coisas estão mais pasteurizadas, assim, a gente não tem mais tanto acesso. Os clubes, boa parte dos clubes, a imprensa já não entra mais no CT, ou se entra muito de vez em quando. Até as entrevistas, né? Que antigamente você tinha entrevista com um, com o outro. Exatamente. Hoje tá tudo igual. Você liga os programas esportivos, é a mesma entrevista. Praticamente só falas. coletivas, cada vez menos entrevistas exclusivas. Então, assim, isso vai reduzindo um pouco da questão do acesso, vai aumentando a dificuldade. E acho que essa é uma tendência que a gente vai ter, assim. Os clubes querem se blindar o máximo possível, porque quando sai uma informação, ela atrapalha. Sim. A negociação, a divulgação, ela cria expectativa. A gente vai voltar de novo na questão da expectativa que a gente está falando aqui. Começa a sair notícia que o clube está contratando A, contratando B, o torcedor não quer saber de outra coisa. E aí, às vezes, esse negócio não acontece por diversos motivos, o torcedor vai cobrar o dirigente. E aí o dirigente muitas vezes vai colocar os pés entre as mãos porque vai tentar se virar para suportar essa pressão. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra. E a profissão de jornalismo, ela tá no meio disso, ela tá fazendo essa roda girar também. Você lembra, eu tô pensando, igual você falou, né, no início, na minha época, quando eu comecei e tal, há muito tempo atrás, né, que já tem muito tempo que você começou. Não tem tanto tempo assim não, eu sou jovem. Mas sua memória é ruim, você já falou que sua memória é ruim pra caralho, mas pensando assim, cara, desde o início até hoje, você lembra de um episódio assim que você achou muito foda e de um que você achou que você falou assim, putz, cara, esse aqui eu vacilei, dei mal? Cara, teve vários, assim. Tentar lembrar é difícil, mas a memória é muito ruim mesmo. E esses casos eu acho que vão ser mais do início, assim, quando eu trabalhava mais com reportagem e tudo. Hoje em dia, voltando até um pouco na questão do furo, assim, né? Hoje eu tenho quase que zero envolvimento com as pessoas do futebol mesmo, assim, dos clubes. Dos clubes. É um negócio que eu evito ao máximo, assim, todo tipo de relação que eu já tive um dia com fontes e tudo mais, hoje em dia é quase zero. Eu converso muito pouco com as pessoas do clube porque eu acho que a profissão de comentarista, ela exige um distanciamento. E não só por isso, assim, porque a fonte fica chateada também. Uhum. Você vai lá, você conversa com o cara todo dia, você tá estimulando ali aquela relação, que não é nem uma relação de amizade, uma relação de confiança mesmo, de fonte e jornalista. Interesse mútuo, né? De interesse mútuo. Mas você ganha a confiança daquele cara, você tá sempre ali. Aí seja ele jogador, dirigente, empresário e tudo mais, esse cara vai e faz uma cagada, você na sua condição de comentarista, você tem que chegar hoje, no dia seguinte, e falar, pô, esse cara
fez uma grande cagada. O jogador jogou muito mal. O jogador, às vezes, era sua fonte, era o cara que você tinha relação de confiança, que te falava quem que ia jogar, quem que tava treinando bem, quem que tava treinando mal. Você tem que criticar esse cara. Esse cara vai ficar chateado com você. Ele vai olhar e falar, pô, cadê a nossa relação de confiança? E muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas de falar o que pensam a respeito de alguém por conta dessa relação. Então, assim, hoje em dia eu tenho quase que zero. Eu não busco mais, assim, a informação para ser o primeiro. De vez em quando acontece. Às vezes as pessoas chegam, falam alguma coisa. Recentemente a gente estava tendo um debate no programa a respeito da escalação do Atlético para algum jogo. Não me lembro, não. Olha, minha memória é péssima. Isso é bem recente. Isso deve ter menos de um mês. Eu tinha uma amiga assim também. E alguém, uma fonte, me mandou uma mensagem, falou, ó, vai jogar tal jogador, que ninguém sabia, cara. A gente tava discutindo e a gente nem citou esse cara. E aí eu falei, ó, acabou de chegar aqui uma informação que vai jogar esse jogador. E foi muito legal pro programa, pra gente, tudo, porque a gente debateu e depois se confirmou e tudo. Foi o que aconteceu com uma pessoa que não estabeleça uma relação mais. Mas lá atrás eu tentava estabelecer, a gente tenta ficar próximo, a gente tenta conversar todo dia, tentar pegar informação, e aí, como é que tá tudo bem, e tudo, tá acontecendo alguma coisa. Acaba que muitas vezes as pessoas te falam coisas que vão acontecer que não acontecem, que você, às vezes, quando você tá no começo, principalmente, você tem a ânsia, cara, de querer mostrar, você tá vendo seus colegas, você tá vendo seus colegas conseguindo informação e tudo, você quer. Então, às vezes, chega uma coisa, você vai na ansiedade, já aconteceu. Eu não vou me lembrar assim de nenhum caso específico, mas já aconteceu, de falar, olha, certa coisa aqui, pode ficar tranquilo que vai acontecer e tudo. Eu me lembro uma vez, era um jogador, inclusive, minha fonte nesse caso, me falou que o Cruzeiro estava contratando o Marlos. Falou, Vinícius, pode ir e tudo mais, que é quente e tal. E aí nós demos a informação. E depois fui descobrir que não tinha nada demais, assim, sabe? Teve uma conversa muito inicial e tudo, que estava muito distante. Isso aconteceu lá no início ainda. Esse mesmo jogador depois me falou a respeito do Dedé. A gente foi um dos primeiros a dar a contratação do Dedé pelo Cruzeiro. Era um jogador também, ele estava no Vasco na época, e o Vasco ia jogar lá no Rio, estava concentrado e tudo, e o Dedé saiu da concentração porque fechou o negócio com o Cruzeiro. Esse cara me mandou uma mensagem, falou, o Dedé acabou de sair do hotel. E a gente foi um dos primeiros a dar, assim, também. Não foi nada de muito exclusivo, porque já se sabia que o Cruzeiro estava tentando contratar o Dedé, mas a gente foi um dos primeiros a dar, assim, que de fato estava acertado e que ele não ia jogar o jogo do Vasco. Mas, enfim, é difícil, cara. E você ter informação antes de todo mundo é muito difícil. Muito difícil. O Dedé, que foi o 63º, se eu não me engano, o maior brasileiro de todos os tempos. Maior brasileiro de todos os tempos. Sim. Dedé do Vasco. O Dedé do Vasco. O Dedé do Vasco. Na época ele foi intitulado assim. Que momento, hein? Eu vou te falar a verdade. Grande figura. Grande figura. E aquele momento do comentarista que você solta aquele comentário assim, pô, tirar fulano tá mal demais, aí fulano mete o gol e, cara, isso é de matar. Cara, isso acontece, isso faz parte da profissão, muito, né? Já deve ter acontecido centenas de vezes, assim, eu não escalaria esse jogador, ele vai, começa o jogo e faz 3 gols, é o melhor jogador em campo, isso acontece muito, isso é do jogo. Eu acho que o comentarista não pode se preocupar com isso, porque de fato é muito difícil, cara, você prever o que vai acontecer num jogo de futebol é muito difícil, é o esporte mais imprevisível que tem. Sim. Pô, vídeo o Allan Kardec no final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. Acontece todo dia, cara. Um jogador que você não esperava, ele joga muito bem. Um jogador que todo mundo esperava, ele joga muito mal. Ou um clube que era muito favorito perde um jogo. Isso acontece todos os dias. Então, assim, eu, sinceramente, isso nunca me incomodou, assim. Esse tipo de erro. Não pode ter esse tipo de grilo, né? Exatamente. Isso nunca me incomodou e já aconteceu diversas vezes. Repito, não vou lembrar de nenhum caso específico aqui, assim. Mas já aconteceu várias vezes. O técnico mexeu mal e saiu um gol na sequência com o cara que ele acabou de colocar. Isso, inclusive, não quer dizer necessariamente que o técnico mexeu bem. Exatamente. Tem muitos fatores que influenciam. O que já me incomodou muitas vezes, e que hoje em dia eu tento evitar ao máximo, assim, eu me policio muito, muito mesmo, que eu acho que a grande dificuldade é de você não partir para um negócio um pouco mais pessoal, que já aconteceu, assim. E que muitas vezes as pessoas adoram, mas que, repito, assim, a gente vai voltar naquele ponto da responsabilidade de entender que o jogador tem família, tem a profissão, do quão difícil que é estar ali, do quanto que o cara abriu mão de um monte de coisa para estar ali e tudo mais, seja ele jogador, seja ele técnico, seja ele dirigente, de
tentar fazer com que as suas críticas sejam sempre para o lado profissional. E não para o lado pessoal. Então, assim, já errei algumas vezes nesse sentido de coisas que me incomodaram, assim. Vou falar uma aqui, nem devia citar, mas eu vou quebrar o galho. Não, faz favor. Vou te dar essa informação. Olha o corte, olha o corte. Não me lembro quando, já faz muito tempo isso, eu tava na Rádio Globo ainda, não me lembro qual jogo também e tudo, mas na época que o Fábio tava claramente acima do peso no Cruzeiro. Sim, teve uma época claramente acima do peso. E aí eu fiz uma crítica muito pesada nesse sentido, assim, que tocou no lado pessoal, sabe, eu acho. Da questão do cara estar acima do peso mesmo. Sim. E às vezes, cara, são coisas que... Duas coisas. Primeiro que a gente não sabe o que o cara tá passando, que às vezes ele pode estar passando por alguma coisa que de fato ele tá com dificuldade, tá com ansiedade, tá comendo muito mais do que ele tinha que estar comendo, tá com dificuldade para dormir, não tá conseguindo recuperar, ele tá ganhando peso e tudo. Isso acontece muito. E às vezes a gente não tem a dimensão e a gente faz uma crítica que ultrapassa o esportivo, porque tá falando do peso do cara como se ele fosse um desleixado, um descuidado, e muitas vezes não é. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Ou às vezes também o que acontece muito, cara, que você vai conversando com o pessoal que trabalha no dia a dia e tudo mais e vai entendendo, que às vezes o cara tá com a impressão, pra quem tá de fora, tá assistindo o jogo pela televisão ou até pessoalmente, tá achando que o cara tá acima do peso, mas ele não tá. Ele tá no peso dele, tá com um percentual de gordura baixíssimo e tudo mais. O peso dele é aquele ali mesmo, o ideal pra ele é aquilo ali. Então, assim, esse foi um caso. Eu lembro que rolou no jogo, fiz um comentário muito pesado, assim, e aí quando eu cheguei em casa, eu recebi um monte de mensagem no dia. Porque a galera adora, sabe, cara? O cara adora. Pô, até que enfim alguém teve coragem de falar. Exatamente. Até que enfim alguém... E aí eu olhei e falei, passei muito do ponto. Eu cheguei nessa época porque não foi pra frente e tudo, era um jogo que tava só no AM da Rádio Globo, não repercutiu muito, mas eu me lembro que na época eu quase pensei em entrar em contato com o Fábio. Mas eu acho que ele nem chegou pra ele, assim, sabe? Nem afetou, e aí eu deixei pra lá e acabou morrendo, assim. Mas isso já aconteceu várias vezes. Esse tipo de erro eu já cometi muito. Hoje em dia eu tento evitar ao máximo. Às vezes ainda acontece, de você achar que passou do ponto. Se olhar depois e falar, pô, passei do profissional. Então eu acho que esse é um ponto. E outro ponto, assim, também, que eu acho que já fiz muito e que hoje eu tento evitar ao máximo, que é virar um pouco a questão que você falou do... o técnico errou. Hoje em dia, cada vez mais, eu tento mudar um pouco isso. Eu tento usar cada vez menos o técnico errou. Eu uso deu errado o que o técnico queria. Entendi. O primeiro passo, eu acho que é entender o que o técnico quer. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque às vezes o técnico não quer o que você quer. E isso pode estar acontecendo. Pô, eu queria que ele colocasse mais um atacante para deixar o time mais ofensivo e fazer o gol. Ele colocou um volante, não quer dizer que ele está errado. O que ele queria com isso? Então eu acho que o primeiro passo é a gente passar a entender o que o jogador queria quando ele tentou dar um passe em vez de finalizar. E aí depois a gente olhar e falar, o que ele fez deu certo ou deu errado. Mas entender a intenção, eu acho que esse é o primeiro. Até porque eu acho que é meio soberba da nossa parte olhar e falar assim, pô, o Milito errou. Porra, esse cara... Quem sou eu na fila do pão, né? Exatamente. Esse cara jogou futebol 30 anos, ele estudou pra cacete pra estar onde ele tá, ele tá lá no dia a dia com muito mais informação do que a gente tem, Então, quem sou eu pra chegar e falar que ele errou? Eu acho que eu posso olhar e falar assim, pô, ele deu errado. Ou então ele fez um negócio que eu não faria. Ou eu não entendi, né? Ou eu não consegui entender eu não entendi. qual era a intenção dele. Muitas vezes isso acontece também. Eu tava comentando na Inconfidência outro dia, que teve uma hora que o Diniz fez uma mudança que eu acho que foi até o Gui que me perguntou, e aí? Eu falei assim, Gui, eu preciso de mais um tempo. Acontece. Eu preciso de mais um tempo pra entender isso aqui, cara, porque foi muito diferente do que eu pensava. E o futebol é muito complexo, cada vez mais, cara, é muito difícil, assim. E a gente tem muito pouca informação a respeito do que acontece nos clubes. Pelo fato de, que eu falei, da imprensa estar acessando cada vez menos, mas pelo fato do negócio ter se profissionalizado num nível brutal, assim. Hoje em dia, cara, a tomada de decisão de um treinador, ela passa por uma série de fatores, envolve uma série gente de análises, são comissões gigantes, gente muito preparada, gente muito bem informada. A análise do adversário, ela é feita de uma forma muito mais profunda do que a gente. Então, assim, eles têm muitos dados para tomar a decisão que a gente não faz a mínima ideia. Então, eles tomam essas decisões baseadas nisso e muitas vezes vai dar errado mesmo, porque, repito, a mesma informação que o Milito tem quando ele vai tomar uma decisão para enfrentar o São Paulo,
o São Paulo tem também a respeito das decisões do Milito, do Atlético. Então, isso serve para todo mundo. Então, esse ponto também é muito importante. Eu tô vendo sua camisa do Tatiquês. Aí. Canto do Boleiro faz essa promoção aqui Aí, pro meu amigo Rafa também. Pode entrar lá e Pronto. comprar, gente. Amigoboleiro.com.br. Muito legal. Como que é? Canto do Boleiro. Canto do Boleiro. Canto do Boleiro, o nosso amigo Rafa. Queremos você aqui no Trava Alta, Vou por falar com favor. ele. Pelo amor de Deus, aqui, ó, na telinha aqui, ó. Canto do Boleiro. Ô, Gris, e voltando nisso que você falou, cara, a gente fala muito aqui sobre seleção brasileira, né, Rio Paulo? Eu ia tocar nesse assunto agora. Cara, e assim, você falou uma coisa que eu não sou jornalista, eu sou torcedor, sou um apaixonado, simplesmente um apaixonado por futebol. E eu lembro de 2002, onde os jornalistas estavam na Copa de 2002 dentro da seleção brasileira, né? Que a Fátima Bernardes entrava dentro do ônibus. vestiário, dentro do ônibus. E eu acho que de lá pra cá houve um distanciamento muito grande, né, cara, dos jornalistas com os jogadores. Eu acho que muito pelo fato dessa mistura da vida pessoal dos caras com a vida profissional. Eu acho que o jornalista, ele tá ali pra poder noticiar o que tá acontecendo, né, e dar a opinião dele em relação à área que ele tá atuando ali. No nosso caso, a gente tá falando aqui sobre o futebol. Só que de lá pra cá, assim, principalmente nos anos 2000, né, eu acho que houve um distanciamento porque o jornalista, ele tava batendo muito na vida pessoal. Acho que ainda hoje a gente tem muitos jornalistas que batem na vida pessoal. Vou dar o exemplo do Neymar aqui, né, que não é um exemplo, né, mas, cara, quando a gente tá falando de futebol, a gente tem que analisar simplesmente o cara dentro de campo. Né? E eu acho que o jornalismo esportivo, ele perdeu muito essa entrada dentro dos clubes por esse motivo. E eu queria saber de você, se você tem essa visão também, ou você acha que houve outro motivo, assim, tem outros motivos em relação a esse distanciamento aí dos clubes com os jornalistas, cara? Eu acho que é um processo natural e que eu acho que vai piorar. Sim, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, o acesso vai ser cada vez menor. E eu acho que tem que ser mesmo, por vários fatores. É claro que eu, como jornalista, eu adoraria que tivesse um repórter da minha rádio todo dia no treino lá me falando tudo que tá acontecendo. Embora tenha muito repórter aí que vai pra treino só pra lanchar e bater papo, não assiste 1 minuto de treino, tem demais também, tinha muito. Hoje em dia acho que como a frequência é menor, acho que a turma quando vai até presta mais atenção. Mas na época que ia todo dia, nossa senhora, tinha gente que não olhava pro campo pra ver o que tava acontecendo. Só no biscoitinho. Era biscoitinho e resenha, falar mal dos outros. Mas eu acho que é um processo natural por uma série de fatores. Primeiro porque os jogadores são cada vez mais midiáticos mesmo, a gente acompanha tudo desses caras, tem rede social e tudo mais, então a gente sabe tudo que o cara tá fazendo fora de campo, quem que ele tá namorando, quem que ele tá fazendo, quem que é o filho, o que que o filho tá fazendo, o que que a esposa faz, quem que ela tá achando, aí a esposa dá uma opinião no Instagram, xinga o técnico, isso dá uma confusão danada. Então eu acho que o clube já faz isso para se blindar de certa forma. E o segundo ponto é porque eu acho que é um processo meio natural no sentido de que, por mais que os clubes precisem da imprensa, não achem que os clubes não precisam da imprensa, os clubes só são o que são porque existe a imprensa acompanhando e dando notícia e tudo mais. Mídia. Mas ao mesmo tempo, cara, é muito incômodo você trabalhar com a imprensa te acompanhando. Imagina eu colocar um jornalista aqui no seu estúdio todo dia para ficar vendo o que você está fazendo. Isso é um incômodo muito grande e o trabalho ficou cada vez mais sério, mais profissional, mais detalhado. Então, às vezes, os clubes têm informação para esconder do adversário e tudo mais e alguns problemas que eles querem blindar ao máximo. Por exemplo, a linguagem do futebol, todo mundo sabe como que é. Cara, não tem... Oi, meu amigo, por favor, me passa a bola da próxima vez. Não tem isso. É igual o Filipão falou no Palmeiras na época. Porra, quebra os caras, mete, dá no meio. Exatamente. Assim, e aí isso vai virar, muitas vezes, um grande problema. Às vezes 2 jogadores vão ter uma discussão. A gente viu aí 2 casos recentes agora no Atlético. O Hulk com o Batalha e o Hulk com o Scarpa. Sim. 2 discussões absolutamente normais de jogo, cara. Você discute ali, acabou, vai pro vestiário, resolveu, tá resolvido. E vira Todo mundo quer ganhar, cada um acha uma coisa. Quem tá de fora olhando... fala e... Nossa senhora, olha lá, clima ruim, o time tá perdendo porque os caras estão brigando. Faz leitura labial. Faz leitura labial e tal. Então, assim, eu acho que esses 2 processos, eles vão acelerar essa questão do jornalista estar cada vez mais presente na seleção brasileira e nos clubes. Na seleção brasileira, eu acho que isso é ainda mais difícil, porque a gente tá falando dos caras mais midiáticos. A gente tá falando dos mais famosos, dos e que depois de 2014 também, o Filipão deu uma... Eu acho que depois de 2006, aquela Copa de 2006, Roberto que foi uma Carlos. grande bagunça. Sim. Que as meninas entrando no campo. Foi uma festa e tal, todo treino era uma confusão, era uma festa. Eu acho que 2006
foi o ponto ali para a seleção ter uma grande virada de chave. E eu falei de 2014 porque 2014 o Filipão privilegiava alguns jornalistas, né? Que ele trazia junto com ele ali e tudo. E isso gerou um mal-estar Teve essa danado. conversa, teve um mal-estar. Na verdade, o Filipão chamou alguns jornalistas para conversar lá. Eu me lembro dessa história aí. Gerou um mal-estar danado incômodo na imprensa e tudo. Aí falou assim, não, então a partir de agora não tem ninguém, né? E tal. Então fecha mais e é isso. Mas eu acho que esse processo é natural. Eu acho que esse processo aí não tem volta e não tem que ter mesmo, assim. É o caminho, né? Repito, assim, eu adoro minha profissão, adoraria que a gente pudesse ter o máximo de acesso possível, que a gente pudesse entrar de novo no vestiário quando o jogo acabar. Isso não é da minha época, né? Mas os caras entravam no vestiário lá, os jogadores trocando de roupa e eles entrevistando e conversando e tudo mais. Seria ótimo. Sim. Pensando como jornalista. Fazer uma entrevista igual a do Renato Gaúcho na Toca, né? Rosa. Exatamente. Isso é muito legal, mas pensando hoje no nível de profissionalismo que o futebol chegou e tudo mais, e no quanto a cobertura da imprensa impacta em vários fatores do dia a dia ali dos caras, eu acho que é um processo irreversível e natural. Cara, e falando de seleção, tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer para você antes de eu fazer qualquer pergunta. Já até sei. Você não é daqueles que torce pra Argentina, não é? Não. Não. Eu não tenho nada contra, na verdade. Entendi. Eu fico feliz quando a Argentina ganha. Eu prefiro a Argentina do que a Alemanha. Não, aí tudo bem, ok, tudo bem. Mas você ainda torce pra seleção brasileira? Cara, ou você assiste friamente? Assim, cada vez tanto menos, faz. assim, cada vez menos. Eu, na verdade, torço cada vez menos no futebol. Né? Minha relação hoje com o futebol é muito diferente do que eu já tive mais um fria, dia, né? Assim, é bem mais fria. Eu fico feliz, cara. Assim, hoje eu tenho muito mais preocupação com as histórias do que com os clubes. Uhum. Por exemplo, ao longo da minha carreira, eu tive relacionamento muito próximo com pessoas do Atlético, do Cruzeiro e da América. Então, assim, às vezes esses clubes ganhavam e chegavam, eu ficava muito feliz por esses caras, sabe? Eu torcia por eles, cara, porque eu sabia ali as dificuldades, a gente vê, pô, esses caras estão sofrendo pra cacete. Que cada um passou, às vezes esse cara tá com um problema grande fora e tudo mais, você fica sabendo de coisas que às vezes não chegam pro torcedor, que a gente não pode nem falar de algum problema que a gente sabe que o jogador tá tendo fora de campo, mas que é um negócio muito pessoal, que não tem por que você falar. E aí, você passa a torcer pra pessoa, assim. Pela figura, né? Então, assim, por exemplo, seleção brasileira. Eu tenho uma relação de que quando eu olho, eu vejo pessoas que eu gosto ali, histórias legais, eu torço pra aquilo ali pra cacete, pra dar certo e tudo. Sim. Mas hoje em dia eu tenho uma relação de que ganhou, legal, perdeu, indiferente, assim, pra mim. E a Argentina é a mesma coisa, assim. Eu não... eu gosto muito do Boca Juniors. Hoje em dia, minha relação, inclusive de Boca Juniors, por exemplo, a gente tava falando de futebol internacional, o Campeonato Argentino eu adorava assistir. Esse ano, se eu assistir 3 jogos de Campeonato Argentino esse ano, foi muito. Quase não assisti nada. Aliás, o Campeonato Argentino esse ano que mais broxante avacalharam, tudo, né? Avacalhou o esquema todo lá, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu gosto muito do Boca pela questão... eu acho um clube muito legal, acho a torcida foda, assim. Já fui em alguns jogos do Boca na torcida e tudo mais, e acho muito legal. Então tem essa relação. O Boca veio jogar contra o Cruzeiro aqui agora, eu fiquei triste que eu não consegui ingresso pra ir. Eu queria ter ido na torcida do Boca pra assistir. Na última vez que o Boca tinha eliminado o Cruzeiro aqui em 2011, se eu não me engano. 2000 Não, mais tempo. 2020, 19. Tem mais tempo. Eu já tava na 98 nessa época. Eu fui ao jogo, Cruzeiro e Boca, na torcida do Boca. Eu fui um Boca e Fluminense lá no Rio, no Engenhão. Semifinal da Libertadores de 2013, que o Corinthians foi campeão, né? Não, 13 foi o Atlético, né? 13 foi o Atlético. 12 que o Corinthians foi Corinthians. Em 2012, semifinal, eu fui lá no Rio, assisti o jogo e tal. Então, assim, eu gosto do clube e tudo, torço pro Boca e tudo, fico feliz quando ganha, mas hoje em dia, pra mim, indiferente também. Não tô acompanhando, não ganhou, perdeu. Mas a seleção argentina não é igual ao Boca, assim, eu não torço pra seleção argentina, mas eu, diferentemente dos caras que querem criar uma rivalidade, que eu acho que é até maior do que existe de fato de Brasil e Argentina, eu prefiro 1000 vezes a Argentina ganhar do que qualquer europeu lá, tá pertinho da gente aqui, passa pelos problemas parecidos. Só mais o Messi que o Mbappé. Exatamente, muito mais. Nesse ponto eu concordo. Mas, cara, agora falando de seleção, assim, a gente aqui no Trava tem acompanhado mais a seleção, assim, né, tentando resgatar um pouco esse sentimento, né, pela seleção e tudo, mas a seleção tá fraquinha demais, né? Tá uma lástima. Os processos muito atropelados, né? A gestão dessa última gestão, última Copa do Mundo, né? Desse ciclo atual,
de Copa do Mundo, ele foi muito ruim em todos os sentidos, né? Primeiro porque, assim, a gente já sabia que o Tite ia sair antes da Copa do Mundo. O Por que Tite já esperar ele havia sair, né? anunciado... Não, eu acho que ele tinha que fazer a Copa. Não, assim, mas eu digo assim, por que esperar ele Mas, sair pra resolver essa exatamente. questão? E parece que ninguém lá estava muito preocupado em substituir o Tite. Ah, depois da Copa a gente vê. Então a gente saiu do Tite, aí a gente teve um período com o Ramon, que pra mim já é um negócio, assim... Bizarro. Já não devia nem estar lá, assim, com todo respeito ao Bizarro. profissional Ramon. Ele tem acumulado péssimos resultados no Sub-20 já há muito tempo. Sim. E ainda assim tem um prestígio, um cartaz que é difícil de entender para quem tá de fora. Mas aí a gente teve um período com o Ramon, aí vem o Fernando Diniz como interino, sabe? Um negócio meio maluco, assim. Esperando o Ancelotti, né? Esperando um Ancelotti, como se o Ancelotti tivesse certo, aí de repente não vem o Ancelotti, aí vem o Dorival, e o Dorival também tem uma cara danada de interino. O Dorival já entrou de costas, né? Pronto pra sair. Até torço que ele fique, cara. Eu acho que precisa ter tempo. O Dorival é um bom treinador. Eu gosto do trabalho do Dorival. Tem altos e baixos, tudo tem alguns problemas, como todos os outros treinadores brasileiros e tal, mas eu gosto, torço que dê certo e que ele consiga ficar esse ciclo até 2026. Mas, de novo, a gente já tem um Dorival com cara de interino e, dependendo do que acontecer aí nessa virada de ano, o Dorival pode não ser o técnico no ano que vem. Não vai ser, acho que não vai ser uma surpresa para ninguém se a CBF arrumar um outro técnico no ano que vem. Então, assim, acho que o processo foi muito complicado e não adianta, cara. A seleção é muito pouco tempo para treinar, muito pouco tempo que o técnico passa com os jogadores. Se a gente for pegar aí as últimas 3 Copas, a seleção brasileira passou por 3 reformulações. A gente teve 3 seleções muito diferentes umas das outras. Então, a gente está sempre reformulando o time. A gente tem uma vantagem de fato, a gente ter muito jogador. O Brasil produz jogador igual nenhum outro país no mundo. A gente já talvez não produza tanto os melhores como a gente já produziu em outro tempo. Eu ia te perguntar isso, ainda produzimos? Os tops, como a gente já produziu em outro tempo de ter 3, 4, 5 dos melhores do mundo, talvez a gente não produza mais. Mas a gente produz como nenhuma outra. A gente pega aí 24 convocados. Às vezes os 24 da França são melhores do que os do Brasil. Mas se a gente aumentar esse universo para 60, a gente vai estar muito melhor do que qualquer outra. Então, assim, a gente produz muito jogador. Só que se você não tem uma sequência de trabalho de treinador, se você está mudando os jogadores o tempo inteiro, muito difícil, cara. No nível do futebol atual, assim, aí a gente vai voltar de novo para a evolução do que acontece no futebol hoje. É muito detalhe, são muitos pequenos detalhes que vão definir quem vai ganhar, quem vai perder. E seleção é um negócio complicado hoje em dia, né, cara? Porque, assim, eu venho de uma família de atleticanos. Eu torço pro Vasco, mas eu venho de uma família sofrida. Claro, sim. E o que eu vou falar vai casar com isso. A primeira grande emoção que eu tive com o futebol não foi o clube que me deu, porque eu venho de uma família de atleticanos. Em 1994 eu vi o Brasil ser tetracampeão do mundo. Então a primeira grande emoção que eu tive no futebol foi com a seleção brasileira. E nessa época, cara, Copa do Mundo era festa, cara. Eu morava em Contagem na época, em 1994, eu lembro da rua toda enfeitada, né, bandeirinha e tal. Enfim, a cidade parava pra gente poder assistir o jogo da seleção brasileira e a primeira grande emoção que eu tive foi com a seleção brasileira. E aí, cara, acho que fiquei um pouco mal acostumado, porque final em 94, final em 98, perdemos pra França em 98, ganhamos em 2002, aquela seleção de 2006, que era um absurdo, que eu não consigo entender como é que a gente perdeu. Aí a gente sabe como é que a gente perdeu, mas era uma seleção que a gente colocava fé que ia ganhar facilmente aquela Copa de 2006, e aí de lá pra cá a gente vem nessa, né, loucura aí de seleção brasileira, né, com resultados ruins no mata-mata. Eu nem acho que, cara, perder porque jogou mal, acho que futebol é detalhe, aconteceu, principalmente as últimas 2 eliminações pra Bélgica e Croácia, eu acho que, poderia ter acontecido diferente, mas, futebol acontece. Só que então, a grande emoção que eu tive primeiro com o futebol foi a seleção que me deu. E aí, a gente tem todo esse problema político no Brasil, que a camisa da seleção brasileira hoje em dia também está envolvida, sabe, cara, com a política, a gente mistura muito política com a camisa da seleção brasileira, e aí a gente também vem com o histórico da CBF muito ruim pro brasileiro, e aí eu brinco com a galera que assim, torcer pra seleção brasileira é mais ou menos o que o comandante Nascimento falava lá na Tropa de Elite. Você não sabe pra quem que você tá lutando, entendeu? Eu amo a seleção brasileira, acho que a seleção brasileira é um patrimônio do brasileiro.
ela deveria servir apenas para poder fazer a nossa população ser feliz, né, e aproveitar o futebol, mas infelizmente não é isso que a gente vem vendo nos últimos anos aí no Brasil. Mas acho que o resgate seria muito bonito, né? Quando eu imagino que um moleque nasceu em 2002, hoje, né, com 22 anos, para 22 para 23 anos, ele nunca viu a seleção brasileira disputar uma final de Copa do Mundo, é uma loucura, né? Eu acho que tem 3 grandes fatores para o afastamento da seleção brasileira com o torcedor. O primeiro é não nessa ordem, tá? De importância de um e de outro, nem de qual que chegou primeiro. O primeiro é a questão política. De fato, ela causou um distanciamento porque, para boa parte da população, se tornou um incômodo vestir a camisa da seleção brasileira. A não ser que seja em época de Copa, que aí todo mundo releva um pouco e tudo, mas em geral, você sair hoje com a camisa da seleção brasileira na rua, você já vai, esse cara é uma mensagem. as pessoas vão apontar para você. Eu acho que é um ponto que gera afastamento. Foi o último deles, eu acho. O segundo ponto que gera afastamento é a questão do... Antes de torcer para a seleção, todo mundo torce para o clube. E o calendário da seleção brasileira passou a se tornar um problema para os clubes. Então, quando chega a data FIFA, cara, é um incômodo para quem tá torcendo pro clube, porque o cara tá ansioso porque vai voltar a seleção vai jogar na terça e na quarta-feira o time dele vai jogar e ele não sabe se os caras que foram convocados vão jogar esse jogo. Então, assim, interrompe uma boa fase do time. Às vezes atrapalha um time que tá bem e aí volta mal. Ou às vezes é um jogo importante e vai perder o jogador principal do time dele. Então, assim, a seleção se tornou um problema para os clubes. E acho que isso causa um afastamento por parte do torcedor também. Ele olha a seleção como um incômodo e não como algo de dar um respiro mesmo, meio natural. E o terceiro, que a gente vai voltar na questão do problema do futebol brasileiro como um todo, que é de medir expectativa. Da gente entender que a gente não vai ganhar todo ano. E o torcedor tem dificuldade para entender isso. Ele quer que passe o carro. Por exemplo, o Tite, para mim, o Tite fez um trabalho fantástico. As 2 eliminações que você citou, da Bélgica e da Croácia, para mim a Bélgica era melhor do que a seleção brasileira, como time e jogadores. Tinha jogadores melhores e tinha, coletivamente era um time mais preparado, porque aquela geração da Bélgica ela já estava há 8 anos jogando junto, a seleção brasileira estava num processo de reformulação. A famosa geração belga, exatamente, né? Que todo mundo ficou zoando por muito tempo, porque eles nunca chegavam. Mas que é aquilo, né? Mas chegou. Que teve o processo e tudo mais, e os caras chegaram. Então, assim, aquela eliminação para mim foi muito natural. Eu me lembro que eu passei um rabo esse dia, inclusive, porque nós foi assistir esse jogo na casa de um amigo, a gente fez um bolão, eu apostei que a Bélgica ia ganhar um jogo de 2-1. Quando ganhou, eu saí comemorando que eu tinha ganhado o bolão, todo mundo tava puto comigo. Porra, você estragou a nossa festa aqui de Copa do Mundo. Como se eu tivesse sido culpado pela derrota. Eu falei, gente, mas quem perdeu foi os caras lá. Vocês que se dane. Eu só dei o meu palpite aqui, porque eu achava que era isso que ia acontecer no jogo. Então, assim, eu acho que aquela derrota foi muito natural. E pra Croácia, a gente tava ganhando o jogo até 110 minutos, a gente tava classificando. E aí, teve um erro, tomou o gol, perdeu nos pênaltis. É algo muito do futebol, assim, detalhe. Mas pro torcedor, se não ganhar, cara, não serve. Ou você ganha ou você ganha. E tem os problemas também políticos da CBF, né? Que é uma instituição que zero credibilidade e tudo mais. Então, isso já se arrasta há muito tempo. Isso já era um problema lá atrás. Esse eu acho que foi o primeiro problema que veio, assim, à tona de todos esses que eu citei. Acho que é o mais antigo e é o que permanece ainda, né? Uma instituição que não passa muito credibilidade. Então tem muita gente que, por mais que seja, é o Brasil, dane-se a CBF, mas que se sente meio constrangido de estar torcendo para a alegria daqueles caras ali, né? Exatamente. Inclusive, se é de credibilidade que a gente tá atrás, o Edinaldo aqui cara, não tem. Exatamente. Por exemplo, Edinaldo... saiu a notícia essa semana da possibilidade, que eu acho que é muito possível que aconteça, se não agora nessa eleição, porque eu acho que já tá meio em cima, mas é o momento do interesse do Ronaldo. Que eu acho que é um cara que resgataria de alguma forma assim, um pouco esse orgulho, né? Da credibilidade, do orgulho, porque não que o Ronaldo seja uma figura ilibada e tudo mais, tem os problemas dele, já passou, né, mas é um cara que é do futebol. Tem lastro, né, velho? Passou a vida naquilo ali, tem que tem história pra estar ali, sabe? Não é um cara que chegou, por exemplo, o Edinaldo, antes de virar presidente da CBF, ninguém sabia quem era o Edinaldo. Exatamente. E vou te falar que hoje ainda muita gente não sabe quem é. As reuniões que ele tem ido fora do Brasil representar a CBF, cara, é constrangiedor. Se você soltar o Edinaldo na Praça 7 aqui, cara, ninguém sabe quem que é. Perfeito. Ninguém sabe quem que é o Edinaldo. Se você vê o Edinaldo, eu arrisco a dizer
quem passa na frente do prédio da CBF e vê o Edinaldo saindo do prédio da CBF não sabe que ele é o Pois presidente. exatamente. Então, assim, então você tem uma figura, por exemplo, como o Ronaldo e tudo, por mais que eu acho que isso seja ainda um processo difícil, que eu acho que vai acontecer, mas não sei se agora, como eu disse, eu acho que ajudaria um pouco a resgatar essa questão da credibilidade. A seleção era a materialização da máxima do Brasil ser o país do futebol, né? Então, quando a seleção ia bem, a gente confirmava isso, né? E de certa forma, a gente ficava, bem com... A população ficava bem, cara. A seleção, nós somos o país do futebol. Mas eu sou E aí eu já te entrego essa pergunta. É uma Você grande- ainda acha que o Brasil é o país do Eu futebol? acho que o Brasil nunca Nunca foi. foi, o país do também Nunca acho. foi o país do futebol? Não. Eu acho que o Brasil é o país da vitória. O brasileiro gosta de ganhar, cara. E esse O é outro Luxemburgo motivo que falou afastou isso, né? nossa seleção, né? Assim, quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para outros países, e percebeu países que têm o futebol como principal esporte, né? E percebeu a relação desses outros países com o futebol, cara, ela é muito diferente. Eu acho que, assim, em termos de... Para você olhar e falar o país do futebol qual é, eu acho que a Inglaterra e a Argentina estão muito à frente do Brasil. De paixão por aquilo, de entendimento, de pertencimento. Eu já falei isso várias vezes, assim, né? O esporte preferido do brasileiro é ganhar, cara. Se o seu time ganhou, você ama ele. Se o seu time perdeu, você odeia o seu time. Tanto E a gente vê isso, desculpa te interromper, reflexo até nos outros esportes. Exatamente. E aí, agora, o o Guga, principal reflexo Rebeca, é isso. A gente perceber o quanto os esportes que estão ganhando, o UFC, quando a gente tinha um tanto de brasileiro que estava no topo, cara, todo mundo era especialista em UFC no Brasil. Quando o Guga estava no topo, toda criança ganhava uma raquete de tênis. Quando o vôlei estava ganhando tudo, todo mundo amava vôlei. Quando a natação tinha lá o Guga e tal. O Xuxa, o Boy, o Gustavo Borges. Eu não posso ser julgado dessa forma, porque como bom vascaíno que sou, se eu gostasse de vitória, meu amigo... Mas em geral é isso, assim, a relação do torcedor com o clube no Brasil, e isso reflete também na seleção, porque é, de certa forma, interligada, ela está muito ligada à vitória. É claro que você gosta do time que você torce ali, mas em geral, eu acho que o Brasil não é o país do futebol por conta disso, assim, esse senso de pertencimento e tudo, eu acho que ele falta um pouco. Não tem nenhum dado para falar isso, tá? É um chute. Sensação. É um chute desgraçado. Mas eu tenho a sensação que nesses outros países que eu citei, por exemplo, Argentina e Inglaterra, que a gente não tem um índice tão alto, por exemplo, de pessoas que mudam de clube. Que torcem para um clube e de repente torcem para outro. Ou que... eu sou cruzeirense muito, aqui, mas no Rio eu sou Flamengo. Isso acontece muito. Não Vou sei dedurar, que meu cunhado. Meu cunhado virou atleticano há uns 4 anos. Não, e ele é velho já. Eu acho que você tem E ele era cruzeirense? Ele era cruzeirense. Como é que ele chama? Não vou expor ele aqui, o Hugo. Não vou fazer isso. Ô, Hugo, pelo amor de Deus, aí. Mas entendeu? Assim, e hoje, cara, ele é um atleticano fiel, presente. Ele vai aos jogos e tudo mais. Não, vamos trazer o Hugo de volta. E assim... Isso acontece muito, cara. A gente tem várias histórias de torcedores aqui que todo mundo aqui conhece alguém que mudou de time. Em algum momento da vida, normalmente mais novo. Sim. 14, 15, 16 anos, que às vezes nem escolheu mesmo o time, que era o time dele por causa do pai e tudo. E às vezes que torce pra mais de um. Mas é porque a gente não tem esse pertencimento, sabe, cara? Assim, a Argentina, por exemplo, é um país muito pequeno. Muito menor do que o Brasil. E Buenos Aires tem 700 clubes de futebol. É isso que eu falo, a Argentina tem relação do clube de bairro. Exatamente. Então você tem um pertencimento gigantesco. Assim. Você vai, geográfico. Você vai na Bombonera, onde o Boca joga, cara, e o bairro respira o Boca Juniors. O Atlético tá tentando construir isso agora. Eu acho muito legal esse movimento que o Atlético tem feito lá do Califórnia Alvinegro. Acho isso muito legal. É um senso de pertencimento. Sim. O estádio acabou de ser fundado, a gente não sabe como é que vai ser essa relação do bairro com o clube daqui a... Mas tem que iniciar 15, de alguma 20, forma. 30 anos. Mas pode ser que se construa ali algo muito legal. Sim. Mas, em geral, a gente não tem isso no Brasil e em lugar nenhum, assim. A gente tem, por exemplo, o Vasco tem lá, a barreira do Vasco e tudo, muito legal. O pertencimento do vascaíno com São Januário é muito legal. Às vezes até exagerado, viu, Gris? Às vezes até exagerado, mas é uma exceção, assim. A gente tem pouquíssimas exceções no futebol brasileiro. E em outros lugares a gente vê isso muito mais.
Na Inglaterra a gente vê, cara, assim, o senso de pertencimento do torcedor com o clube, sabe? A gente tem lá o menino lá do Oasis, que vai em todos os jogos do Manchester City. A gente não E tem, os cara, clubes isso com aqui as no futebol relações, brasileiro, sabe? os clubes com uma relação muito forte com classes específicas, né? Igual da indústria, Também, exatamente. né? Da classe Porque, por exemplo, trabalhadora. O cara do Oasis, ele vai lá assistir o jogo do Manchester City lá, não lembro nem o nome dele, eu sou péssimo com isso aí. Os irmãos Gallagher, né? Mas ele vai assistir e as pessoas respeitam que quem tá ali, cara, não é o famoso, não. É o torcedor. Ele vai lá no meio dos caras, assiste o jogo, ninguém enche o saco dele. Sim. Ele assiste e vai embora. Aqui no Brasil a gente não vê isso, até porque se um cara for lá, acabou, ninguém respeita. O Ozzy Osbourne com a Aston Villa. Tem um exemplo aqui do Samuel, do Skank, né, com o Cruzeiro, que é... Mas não é isso dele frequentar. Ele se declara cruzeirense. A gente sabe. Tem o atleticano, o ator, agora me falei a memória, que tem o Barra lá. Daniel de Oliveira também, com a torcida do Atlético. Tem alguns casos, né? A gente tem pessoas famosas que são torcedores dos clubes e tudo, mas a relação é diferente. É diferente. Ela muda um pouco. O Noel Gallagher, o irmão dele lá, eles são torcedores comuns. Sim, exatamente. Inclusive a relação do torcedor com essa celebridade. Quando ele tá no estádio é outra coisa. Tem toda uma questão de educação também. Cultural, né? Lógico. Porque, em geral, a gente tem dificuldade de lidar com as pessoas famosas aqui no Brasil, de respeitar o espaço delas. Como é que você lida com isso, cara? Quando você sai na rua, assim, as pessoas... Cara, eu não sou famoso, graças a Deus. Né? Eu vou te falar que, assim, sendo bem sincero, cara, tem muita gente que faz jornalismo para ser famoso. Muita gente. Eu conheço várias pessoas que falam isso abertamente, inclusive. Mas eu tô brincando. Eu faço jornalismo para ser famoso, eu quero ser conhecido e tudo mais. Eu zero tenho essa pretensão, assim. Inclusive, eu sou muito triste que o rádio passou a se tornar uma televisão, né? Porque hoje em dia o rádio é filmado. Eu adorava quando as pessoas me ouviam, mas ninguém sabia quem eu era. O André Cristino, Sim. Ele comentou sobre isso aqui, né? Que ele ficou preocupado na época, porque o meio de campo dava cara às pessoas do rádio. Sim. Né? Então, às vezes a galera ouvia a pessoa no rádio, mas ia ver quem era a pessoa no meio de campo, quando ele ia participar. Aí o André disse que ficou preocupado na época, começou a filmar o rádio, porque falou assim, cara, a galera não vai querer vir mais, né? Já tá aparecendo. Então, assim, eu sinceramente, assim, nunca tive essa pretensão e não tenho mesmo, cara. Eu acho que ser muito famoso deve ser muito chato e muito incômodo. É um negócio que eu não tenho a menor vontade. Eu sou uma pessoa conhecida. Em muitos lugares que eu vou, as pessoas me conhecem e tudo mais. E às vezes vêm falar alguma coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. A minha esposa vive brigando comigo porque ela acha que eu sou mal educado com as pessoas. Mas não sou. Se alguém já me encontrou e achou que eu fui mal educado, não é falta de educação. Eu sou muito tímido, cara. Muito tímido. Entendi. Por mais que não pareça, eu sou muito tímido mesmo. Assim. Então eu tenho, às vezes, dificuldade de... Pessoa chega, eu fico sem saber o que eu falo, sabe? E aí, será que eu vou ficar conversando? Então, assim, eu tenho muita dificuldade mesmo. Como é que eu encerro a conversa, né? Encerra como, né? Tipo... será que esse cara vai achar que eu sou mal educado? Então, em geral, são momentos que às vezes você tá almoçando, você tá com amigos e tudo mais, e às vezes você fica meio sem saber como reagir e tal. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. E é meio constrangedor, você tá no meio da sua turma ali e tal, chega alguém te reconhece. É chato mesmo, assim, chato no sentido de não saber o que fazer, é meio... E às vezes, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso também. Eu, assim, vou contar uma história que não tem nada a ver com futebol, mas pra você entender o que eu tô falando e como que eu lido com a impressão que eu tenho dessa situação, assim. A pessoa que eu mais gosto no mundo, mais do que minha mãe, minha esposa, meus sobrinhos, tal, não sei o quê. Ó o corte. Chama-se Zeca Pagodinho. Aí. Cara, eu amo o Zeca Pagodinho. Acho uma figura, assim, fundamental. O Brasil tinha que ter uma bandeira do Zeca Pagodinho em todas as cidades e tudo mais. Grice, né? Vinícius Grice. Amo mais o Zeca Pagodinho que minha mãe. E aí, assim, todo mundo quem me conhece sabe tudo que eu gosto muito e tudo mais. Quando eu trabalhava na Rádio Globo, que é do mesmo grupo da BHFM e tudo mais, toda vez que tinha show do Zeca Pagodinho, que a BHFM tava patrocinando, organizando, promovendo, as pessoas falavam, Vinícius, nós vamos arrumar pra você ir lá no camarim e tal, não sei o quê. E eu nunca quis, cara. Nunca quis mesmo. Falei, cara, não, eu quero um ingresso pra ir no show. Se me conseguir o ingresso pra assistir o show, eu vou. No camarim eu nunca tive vontade. Teve uma vez que teve um show, e aí a pessoa da rádio que trabalhou foi, voltou e falou assim, cara, ainda bem que você não foi no camarim. O Zeca foi super mal educado, não foi legal e tal, não sei o quê, impressão muito ruim e tudo. Eu falei, cara, tá, tudo bem, que pena, né, porque o ouvinte ficou chateado e tudo. Mas às vezes a gente não sabe o que o cara tá passando, o que aconteceu, qual que é a história por trás daquilo ali. E pessoas como o Zeca Pagodinho, qualquer lugar que ele for, ele vai ter que atender alguém e tudo mais, e às vezes o cara tá cansado, não tá afim, acontece.
Muito tempo depois, recentemente, no final da pandemia agora, eu fui pro Rio de Janeiro. Passar férias com minha esposa e tal. Aí eu tava num bar, e entrou num bar o Toninho Gerais, que é um grande amigo do Zeca Pagodinho. E aí, por coincidência, ele tava por lá e tudo mais, aí conversei com ele, brinquei com ele e tudo mais. Falei que eu era de Belo Horizonte e tudo, e ele tava sozinho. Aí ele falou, posso sentar na sua mesa? Eu falei, claro que você pode sentar na minha mesa, é o Toninho Gerais. Você tá louco? Aí sentou e a gente... Se você quiser, eu levanto. Exatamente. Se não tivesse mesa e você quisesse sentar que eu levantasse, eu ia sair. E aí a gente ficou conversando lá um pouquinho, assim, no bar. E aí eu contei essa história pra ele. Falei que eu não gosto de abordar as pessoas por causa disso e tudo mais. E ele falou, cara, eu não sei por que o Zeca faz camarim. O Zeca é muito tímido, cara. Ele tem muita dificuldade pra lidar com as pessoas. E às vezes ele parece mal educado por causa disso. E não que eu seja o Zeca Pagodinho, mas eu acho que eu passo a mesma coisa do que ele, assim. Acontece, eu acho que tem muita... Minha esposa às vezes fica brava comigo. Alguém vem assim, fala comigo e tudo, e aí eu cumprimento e tal, não sei o quê, e a pessoa sai, ela, porra, você nem deu atenção pra pessoa e tudo, e eu tenho um pouco de dificuldade, assim, mas eu, graças a Deus, não sou famoso, não pretendo ser. Então, gente, se encontrar o Gris, vocês já sabem. Mas se me encontrar, pode chegar, pagar uma cerveja, não tem problema nenhum. Ainda mais se pagar cerveja, né? Pagar cerveja facilita. Ainda mais se pagar cerveja. Pode encontrar até o Thiago, eu, qualquer Meu pessoa. filho, Zeca Pagodinho. Eu não bebo, mas o pagode eu vou em todos. É isso. Então já sabe, né? O recado tá dado. Não é isso? Ô, Gris, eu queria te agradecer assim, imensamente, cara, pela sua participação. Eu tô preocupado aqui. com aquele negócio da credibilidade que você prometeu no início do trio, né? Entregamos. Vou indicar as pessoas aí com credibilidade para vocês chamarem. Por favor, então aqui, queria te fazer um pedido aqui ao vivo, não, né? Mas para todos que estão nos assistindo aqui de testemunhas. O Gris vai arrumar gente credibilidade pra gente. Vou pensar em algumas pessoas que tenham verdadeiramente credibilidade pra estar aqui com vocês. Não, mas, ô Gris, obrigado, cara, pelo papo. Valeu demais. Foi um prazer. Muito legal. As portas estão abertas. Inclusive, às terças-feiras temos aqui a nossa resenha, quando quiser participar. Vou participar. Depois, tem cerveja nessa resenha aí? Depois. Então tá bom. Depois. Pode ser durante também. Internet não pode durante? tudo, cara. Pode, Não. Durante pode ter também. Mas eu tô falando assim, porque depois a gente vai. É uma mais, né? A gente vai mais no informal. bola. Mais informal. A gente vai no bola bar. Bola bar no ali. Padre Eustáquio ali é um. Bom. É a nossa base ali, né, Tico? É. Então, assim, está convidado também para as Combinado. lives terças. Tomaremos a cerveja aqui, ao vivo e lá. Combinado. Combinado? Inclusive, vamos providenciar uma do Porão. Nossa, cara. Ótimo. Beleza? Essa dica do Gris aí, a gente vai. O Raul tem certeza que ele vai ouvir. Ele vai pedir o corte do programa antes e ele já vai chegar aqui com essa cerveja. Com essa cerveja. Inclusive, o Raul está convidado para o pagode. Exatamente. Com o Guilherme Ibrahim. Guilherme Ibrahim, você já foi incluído aqui, se vira. Você pode trazer o Guilherme. A Aline. É uma grande figura. Vamos, já falar vou bobagem o assim, Guilherme. igual ele é ótimo. E já avisa a Aline, né? O Guilherme já avisa a Aline. A agenda dele é um pouquinho mais concorrida. Isso aí vocês vão ter que soar mais um pouquinho. Vamos para esse pagode aí com o Gris, o Guilherme e o Raul, para o Raul conhecer o Gris, que o Raul é fã. Fechou. Fã não. Beleza? Não, o Raul é um grande admirador. Admirador. Um grande admirador. Não, Raul? É isso. Gris, obrigado mais uma vez. Valeu. Vida longa pro projeto aí. Vocês obrigado. Parabéns pela estrutura, valeu. Tudo. E assim, que tenha continuidade, que seja legal. Deixa as redes sociais aí, onde é que a galera te encontra. Eu te pedir agora. Obviamente, né, da 98, todo mundo sabe que te encontra lá. Mas tirando isso aí, onde é que a galera te encontra? Eu ainda tô lá no antigo Twitter, né? Não sei se vai ser por muito tempo, não. Mas ainda estou lá, lá no Vinícius Gris, mas tenho ficado cada vez mais ausente, assim. O Twitter foi muito importante na minha caminhada. O Twitter eu comecei por causa... Eu achei meu primeiro emprego por causa do Twitter. É mesmo? Só que eu ia contar, não contei, né? Vamos contar agora. Vamos contar lá rapidinho. Eu tenho uma gratidão enorme, é um grande profissional, que se tornou, acho que amigo, talvez seja até uma palavra muito forte, assim, pra gente não ter uma convivência tão boa, mas que é a pessoa que eu admiro, assim, brutalmente no jornalismo e que meu sonho de carreira é poder fazer por alguém o que ele fez por mim. Sim. Que é o Mário Marra. Que é uma figura, assim, impoluta, esse aí eu ponho a mão no fogo. Mas o que aconteceu? Eu já conhecia o Marcelo Beckler. Marcelo Beckler, quando eu trabalhava na PUC TV e fazia estágio na Record, quando eu estava me formando ainda, e o Marcelo era estagiário da TV Horizonte. Então a gente trocava muita figurinha, as TVs aqui de Belo Horizonte, tirando a Globo, todas têm estrutura muito pequena, então todas se ajudam muito, estão sempre trocando material e tudo mais. Então eu tinha uma convivência muito boa com o Marcelo Beckler. O Marcelo Beckler foi para a Rádio Globo, aqui em BH, depois ele foi trabalhar em São Paulo, na Rádio Globo também. E ele morava junto com o Mário Marra.
Os dois moravam juntos e tal. E estavam tendo um jogo da seleção brasileira. Olha aí a seleção Aí, ó. brasileira entrando na história. Tava tendo um jogo da seleção brasileira, o Marcelo Beckler que me contou essa história depois. E aí eu tuitei alguma coisa a respeito do jogo. E o Marcelo Beckler falou que o Marra falou exatamente as mesmas palavras no meu tweet na sequência. E aí o Beckler comentou com ele, eu não sabia que você conhecia o Grice. Ele falou assim, eu não conheço o Vinícius Grice, não sei do que você tá falando. E aí ele mostrou o tweet pro Marra, o Marra começou a me seguir por causa desse tweet. E eu tinha, na época, eu tive um blog, eu fiz um blog por muito tempo na faculdade, fiquei com ele, durou quase 10 anos, que eu postava quase que diariamente, assim, era um trabalho assim mesmo pra mim. Nunca tirei R$1, muito pelo contrário, mas era um trabalho. E aí o Marra começou a acompanhar esse trabalho e tudo mais. E aí teve um certo dia, uma tarde de sábado, eram umas 3 horas da tarde, tocou meu telefone, DDD 011, atendi, não era a época igual hoje, se fosse hoje eu não atenderia, né? Porque certamente era um golpe. Mas na época ainda podia atender telefone, nesse país, aí atendi e era o Marra. Ô Vinícius, tudo bem? Aqui é o Mário Marra e tal, não sei o quê, papapá. Desculpa te ligar essa hora. E tal. Aí eu estranhei e tudo mais, mas, beleza e tal, beleza. Aí ele falou, você tem disponibilidade para comentar um jogo hoje à noite? Do América na Rádio Globo? Eu falei, tem, por quê? Ele, não, porque eu tava conversando agora com o Ghiotti, com o Marcos Ghiotti, e ele me falou que tava com dificuldade, porque tava sem um comentarista para comentar esse jogo, era um América de Natal, sábado à noite, 2012, Série B. Tá com dificuldade de arrumar um comentarista, e eu indiquei você pra ele, falei pra ele te dar uma oportunidade e tal, não sei o quê. Ele falou que tudo bem, eu peguei seu telefone com o Marcelo e tô te ligando pra saber se eu posso ligar pro Ghiotti e falar que você topa fazer. Eu falei, pô, pode. Ele, então tá bom, eles devem te ligar aí daqui a pouquinho. Passou uns 10 minutos, o Ghiotti me ligou. Falou, ó, vai ter o jogo é 9 horas da noite e tal, bababá, precisando de alguém, você pode fazer? Posso. Aí, cara, assim, eu tava sentado vendo um filme com a ex-namorada minha, falei, ó, agora acabou aqui. Aí comecei a estudar um monte de coisa, porque eu não tava comentando, eu nunca tinha comentado um jogo de futebol no rádio na minha vida. Aí fui lá e fiz esse jogo, América de Natal. Eu, Hércules Santos e Emerson Pansieri. Olha aí. A equipe que fez esse jogo. Aí fiz, foi legal e tal, acho que eu fui bem e tudo, apesar das dificuldades, nervosismo e tal, mas acho que foi legal. Era um jogo de pouquíssima audiência, né? Sábado à noite, o jogo do América no rádio e tal. Mas foi legal, a turma lá gostou e tudo. Passou mais umas 2, 3 semanas, o Marmar me ligou de novo. Eu já tinha o telefone dele, já sabia que era. Ele me ligou, falou, Gris, tal, vai ter um Atlético e Cruzeiro esse final de semana na Arena do Jacaré. Era um campeonato brasileiro e tem um Atlético e Cruzeiro na Arena do Jacaré. Eu tô indo pra Belo Horizonte, eu ia assistir esse jogo com meu filho. Tinha combinado com ele e tudo mais. O Ghiotti me ligou ontem e falou que tá com muita dificuldade com o comentarista. Não tem comentarista pra esse jogo e ficou sabendo que eu tava vindo pra BH e me pediu pra comentar esse jogo. E eu falei com ele que tudo bem, que eu comentaria e tudo, mas que eu não ia me preparar para comentar esse jogo, porque eu vinha para Belo Horizonte para passar o final de semana com meu filho e tudo mais, queria lazer e tudo, mas que eu participaria da transmissão com uma condição, que você pudesse fazer esse jogo comigo. Então assim, cara, o Marra não me conhecia pessoalmente, não tinha nenhum motivo para me ajudar. Ele abriu mão da folga dele, fez questão que eu fizesse esse jogo com ele pra me ajudar, assim, sabe, cara? Ele reconheceu um talento, né, cara? Mas independentemente disso, assim, sabe? Eu acho isso muito foda, assim. Não, porque, é foda mesmo. Eu gosto de contar essa história porque as pessoas muitas vezes não sabem o tamanho que tem, assim, o coração do Marra. E aí, por causa disso, aí fiz esse jogo também. Esse é claro que, assim, eu era um comentarista secundário. Participei da transmissão, assim. Quem comentou o jogo foi o Marra, lógico, por motivos óbvios. Mas aí era o Piquitito que tava narrando, o Marra, eu fiz, não me lembro quem eram os repórteres nesse dia. Provavelmente o Emerson Pansieri tava também, talvez até o próprio Hércules Santos. Não, o Pinel nessa época não tava na Rádio Globo. Ele tinha saído e ia voltar um pouco mais pra frente. Mas aí fiz esse jogo, já era finalzinho de temporada, foi um dos últimos jogos da Arena do Jacaré, antes da volta do Mineirão, né? Isso deve ter sido outubro, mais ou menos, de 2012. Aí, quando foi início de dezembro, o Pedro Henrique Vieira, que era comentarista da Rádio Globo, estava saindo também. Aí o Ghiotti me ligou, falou, Vinícius, vai pintar uma vaga aqui de comentarista. O pessoal gostou muito dos jogos que você fez. Tal. Na verdade, vai pintar uma vaga aqui na rádio, que eu nem entrei como comentarista lá, né? Tinha comentado os 2 jogos, mas nem entrei como comentarista. E aí surgiu a oportunidade, tudo. E aí, em janeiro de 2013, foi quando eu entrei para a Rádio Globo. Mas só entrei por exclusiva culpa do Mário Marra. É o culpado de eu estar aqui.
vão lá xingar ele, quem estiver assistindo, que não gosta do meu trabalho, pode ir lá xingar ele. Mas eu tenho, cara, uma gratidão assim gigantesca pelo Marra, e meu sonho de carreira é poder fazer por alguém o que ele fez por mim. Cara, que Eu legal. ainda não cheguei nesse momento, não, mas o meu sonho de carreira é que eu vou me sentir realizado é se eu conseguir pegar uma pessoa que eu não conheço, não quero ajudar amigo meu, ajudar amigo de amigo meu, não quero. Quero ajudar um cara que eu não conheço, que eu olhar e falar assim, pô, esse menino é bom, eu vou ajudar ele e conseguir fazer essa pessoa encontrar um caminho. E é isso que a gente falou, né, cara? É um nicho tão difícil, cara, de conseguir um espaço. É porque quando você conhece as pessoas já é difícil. É. Você conhece, tudo já não é fácil. E sem conhecer, pra muito quem mais conhecia, difícil, tudo é muito mais difícil. E é louvável demais, cara, essa atitude do Marra mesmo. Sim, fantástico. Reconhecer um talento, reconhecer alguém que é bom e tudo, mesmo sem conhecer, confiar, dar Eu já tinha feito o Twitter, assim, voltando na questão do Twitter, o Twitter me ajudou muito, assim, por causa do meu blog e por causa do Twitter. Eu escrevi no blog do Lédio Carmona, muitas vezes o Carmona começou a ler meus textos e tudo mais, e me chamou para escrever no blog dele algumas vezes. Conheci o Marra, conheci vários caras assim que eram referências para mim, que eu trocava ideia ali no Twitter, que começaram a me seguir, acompanhar um pouco do que eu falava e tudo mais, e infelizmente as pessoas hoje têm muita dificuldade para lidar com rede social, assim, é só ódio, cara, hoje em dia é todo mundo só xingando, querendo ter opinião própria e tudo, isso afastou um monte de gente, por exemplo, o Lédio, que é um cara muito legal, que eu também tenho uma gratidão enorme, saiu hoje em dia do Twitter, ele tem lá o Instagram dele que ele quase não atualiza, quase não mexe e tudo mais. E como ele, muitos outros que às vezes tem, mas não conseguem mais nem interagir com as pessoas por conta do que é lá. Então, assim, eu tô lá no Twitter ainda, mas devo sair em breve. E tô no Instagram que eu tô tentando dar um gazinho lá agora. Vinícius Gris também, tudo Vinícius Gris lá vai me achar. No Instagram eu tô querendo dar um gazinho. É isso. Massa. É isso, então você que nos assistiu aí, ó, siga os perfis do Gris, Vinícius Gris, tanto no Twitter quanto no Instagram, não é isso? Se for pra xingar, é Felipe Repolês. Se for pra xingar, é Felipe.m Repolês. Siga lá, Felipe.m Repolês, pode xingar à vontade, se for pra elogiar, @ Vinícius Gris. E siga também o perfil do Trava Alta _FC. E você que acompanhou esse bate-papo aqui também estará disponível no Spotify. Então temos aqui o Destrava todo domingo, né, sai todo domingo, o Destrava no YouTube, no Spotify, e acompanhe também as lives do Trava Alta quase toda terça-feira, às 8 horas. Tá? Então siga aí o nosso perfil também no Instagram, né? Se inscreva no nosso canal, ativa aí as notificações. Se você gostou desse bate-papo aqui, recomenda para os amigos. Se você não gostou, recomenda para os inimigos. Exatamente. O importante é recomendar, tá? E fica ligado que vai ter muito mais aí no Destrava. A gente vai voltar com muito mais conteúdo para vocês e o Trava Alta com muito mais novidade também, né não, Tico? É isso aí, meu filho. Falou tudo. De credibilidade na próxima, né? O Vinícius Gris foi um dos primeiros. Foi o último sem credibilidade, amigo. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu, Gris. Mais uma vez, muito obrigado, Valeu. Viu, cara? Valeu demais. Para vocês. Obrigadão e até a próxima, gente. Valeu.